chegando aí, tá, gente? Enfim, elas podem ir entrando aos poucos. Bom dia a todo mundo aí, tal. É sempre, enfim, prazeroso pra gente ver as carinhas todas aí, por mais que metade das pessoas estejam com a câmera desligada. Mas, vou deixar uma foto aqui. Mas então, bom dia a todo mundo aí e tal. Hoje é nossa reunião geral aí e tal. Acho que tem gente por chegar ainda, a gente tá com menos adesão do que das outras duas, ou o pessoal está cansando do projeto, não sei. Mas, enfim, aqui é importante para a gente conversar, assim. Então, deixa eu compartilhar minha apresentação com vocês. Deixa eu compartilhar na tela primeiro. Então, pedir só que todo mundo desligue os microfones, idealmente, aí e tal. Para a gente, enfim. Ok. Ajuda se a gente não tiver muita gente falando aqui. Deixa eu me botar no... Aqui eu me ponho no cantinho aqui, sem... Posso simplesmente minimizar isso aqui, né? Bom. Bom dia, gente. Então, sejam bem-vindos aí e tal. Nós somos a Iniciativa do Desejo de Reproduzibilidade. Nós inclui eu e todo mundo aqui, né? E bem-vindos de volta. De novo, assim, pra gente é muito legal ver todas as carinhas ao mesmo tempo, assim. Então, no final, a gente pode, enfim, ligar todas as câmeras para fazer uma segunda foto. De momento, acho que a gente pode deixar os microfones desligados, por favor, para organizar um pouquinho a conversa. Bom, por que a gente chamou uma reunião hoje? Na verdade, faz exatamente 3 meses que a gente fez a nossa última e tal. E de lá para cá, quer dizer, acho que a gente começou de fato a trabalhar, né? Quer dizer, aumentando o ponto em que o projeto sai do script aí para se tornar realidade. Isso é um pouquinho doloroso, assim, se você pensar, falar com cineastas aí que escrevem roteiro e tal, assim, muita gente vai dizer que, poxa, esse é o momento das perdas em que, sabe, a história deixa de ser aquilo e passa a se adaptar à realidade, mas faz parte. E, fundamentalmente, a hora que o projeto tem saído da nossa mão para entrar muito na de vocês, assim, então foi o momento que a gente começou a ter, de fato, trabalho compartilhado, assim, e tal. E, nesse momento, acho que é importante a gente, especialmente, conversar, especialmente para ouvir de vocês. Quer dizer, a gente está uns 3 meses trabalhando juntos aí e tal, e achou que era uma boa hora para parar para conversar, para ouvir feedback. Claro que eu vou começar falando aqui, mas assim, a ideia depois é abrir para perguntas, comentários, para tentar entender como é que o fluxo de trabalho está sendo para as pessoas. Nossa pauta de hoje, então, é fazer um breve overview do que a gente fez até agora e tal, tentar avaliar o que deu certo e o que não deu nessa fase de desenvolvimento e revisão dos protocolos, que está acabando agora. Ouvir de vocês, obviamente, também feedback sobre como é que está sendo o trabalho, metodologia, o que a gente pode melhorar. A gente vai ter um breve papo sobre alguns experimentos que têm que ser redistribuídos. Vamos falar de como é que vai ser o próximo passo aí de consolidação e registro dos protocolos, depois falar, enfim, do que vem depois aí e tal, para começar os experimentos de fato, que é a sistemática de compras aí e tal, e enfim, a questão de submissão de CEUs e ética em uso animal. A gente vai ter tanto a Mariana Abreu, aqui do FRJ, como a Andrea Oliveira da IBEND, falando e se apresentando aí e tal, porque elas vão nos ajudar nesse processo. Bom, na última reunião, então, a gente tinha recém-distribuído os experimentos entre laboratórios, isso aqui é o que a gente tinha da última vez, faz exatamente 3 meses. E de lá para cá, então, a gente começou essa fase de elaboração de protocolos, a gente dividiu os protocolos em laboratórios, a gente passou os protocolos transcritos via Google Drive, a gente fez um manual para os participantes, que foi, inclusive, na verdade, uma ideia que surgiu da última reunião, e acho que foi bem importante, assim, então, é uma coisa que a gente devia ter feito lá atrás. Certamente foi um dos ganhos desse tipo de reunião aqui. A partir daí, vocês receberam, acho que todo mundo recebeu coisa mais ou menos nesse formato aqui. Então, assim, alguns passos de protocolo mais ou menos descritos aí e tal. E que não estava descrito, enfim, com perguntas aí e tal que vocês tinham que preencher. Então, acho que todo mundo passou por essa fase aí já. Vocês preencheram, as informações foram pedidas. A partir daí, então, os protocolos foram redistribuídos para outros laboratórios. Então, cada laboratório recebeu protocolos de laboratórios diferentes. De novo, a gente fez um manual para revisão de protocolos. Então, assim, a ideia agora é ter um manual formal para cada passo, acho que ajuda. E a partir daí, então, vocês revisaram no Google Forms lá e tal os protocolos dos seus colegas. Notem que a gente ainda não tem todos, então a gente deveria ter os protocolos passados por uma revisão interna nossa e por uma revisão independente de um dos laboratórios da iniciativa. Então, são 60 experimentos, vezes 3 dá 180, vezes 2 dá 360. Notem que a gente tem 262 aqui e tal. Tem gente que nos enviou via Drive ou via e-mail, tem alguns que, enfim, o laboratório quer replicar caiu fora, então, assim, mas, assim, devem faltar pelo menos uns 50 aqui e tal. Então, o prazo é da semana passada, então esse é o primeiro toque aqui e tal. Enfim, tem coisas faltando ainda, a gente tem que terminar essa fase para seguir adiante. Bom,
que funcionou nesse processo? Assim, de maneira geral, a gente ficou bastante satisfeito com o grau de detalhamento dos protocolos. Acho que a gente aprendeu bastante no processo, inclusive, quer dizer, tenham em mente que a gente não tem expertise particular em muitas dessas técnicas aí, tal, particularmente MTT, enfim, um pouquinho, mas assim, não é a nossa praia, a gente não está fazendo experimentos, então, assim, muita coisa de fato a gente esqueceu de perguntar, ou a gente escreveu mal, e enfim, a gente aprendeu bastante sobre método com os protocolos que vieram. E a gente acha que o processo de revisão que a gente incorporou, muito com base na conversa lá com o Tim Merrington do Center for Open Science, acho que certamente valeu a pena, assim, e tal, não só para levantar questões no preenchimento das informações, o laboratório disse isso, mas ele deveria ter feito isso, mas também para apontar erros nossos na transcrição do protocolo e, eventualmente, coisas que a gente superinterpretou, já vou falar disso aí e tal. Mas, quer dizer, certamente eu estou satisfeito de ter adotado aí e tal enfim, esse processo. Que era uma coisa que não estava prevista lá no início, foi meio que algo que a gente foi tendo ideia no caminho. Bom, isso foi o que deu certo. Vou falar brevemente do que dá para melhorar, assim, sem querer ser muito chefe aqui e tal, mas assim, acho que a gente também tem que fazer a nossa avaliação do que não funcionou tão bem assim. Então. Bom, a primeira, não surpreendentemente, são prazos aí e tal, e a gente sabia que esse é o seu caso, quer dizer, claro, é muito difícil manter mais de 60 laboratórios dentro de um mesmo cronograma, assim e tal, e a gente entende que certamente haverá exceções e muito boas desculpas para não cumprir prazos aí e tal, que teve gente que ficou doente, que foi internada, que saiu de férias, que perdeu aluno, que não sei o que e tal. Então, assim, a gente entende que casos particulares vão furar prazos e a gente não pretende ser, enfim, tá atazanando demais a vida de vocês quando vocês têm uma boa desculpa. Dito isso, quando você não tem uma boa desculpa, você não é uma exceção, assim, e tal, tendem-se a ter os prazos propostos, assim, então, para a gente fica muito difícil coordenar um projeto se os laboratórios diferentes não estão todos na mesma etapa. É muito mais fácil para a gente pegar, enfim, ter uma data em que todo mundo envia os protocolos e distribuir todos eles juntos, do que receber pingado aqui, alguns numa semana, alguns na outra, alguns na outra, e aí o problema aqui é que, na verdade, eventualmente um laboratório tranca o passo para os próximos, quer dizer, se você não revisou o protocolo do laboratório colega, a gente não vai poder mandar para ele, ele não vai poder seguir adiante, e de maneira geral, assim, uns poucos laboratórios atrasados podem trancar bastante coisa. Então, assim, de novo, a gente vai ser super sensível em termos, assim, de impossibilidades, mas se você não tem, enfim, se você não tem uma excelente desculpa para furar o prazo, tente mantê-lo, assim, então, porque, de novo, é muita gente e fica muito difícil se as pessoas começam a andar em prazos separados. A segunda coisa que acho que dá para melhorar um pouquinho é a aderência ao protocolo, assim, tal, quer dizer, todo mundo sabe, de novo, assim, aqui eu entendo, todo mundo sabe que seguir normas pré-estabelecidas é meio chato, eu entendo que às vezes a gente é meio centralista no sentido assim, pô, faça assim e pronto, mas assim, de novo, um projeto desse tamanho só funciona com um mínimo de padronização, assim, e tal. Então, assim, tentem se ater o processo como ele foi pedido, assim, e tal. A gente tem tentado dar instruções e manuais o mais precisos possível, no sentido assim, pô, tem que fazer assim, assim, assim. Esses manuais estão todos na nossa página da USF, se alguém não leu. Então, assim, e eventualmente a gente tem, assim, questões que as pessoas claramente não leram o manual, não entenderam, enfim, fazem uma coisa que não era exatamente o que a gente estava propondo. Então, assim, acho que é importante, não custa tanto, cada um desses aqui deve ter 8, 10 páginas aí e tal. Então, assim, e de novo, o trabalho de, não é bem isso, e sabe, dizer, pô, a gente não queria isso aqui, a gente queria isso aqui, e escrever e-mails pessoais, fazendo pequenos esclarecimentos, assim, e tal. Para a gente dá muito mais trabalho do que, sei lá, ter um único e-mail de orientação que todo mundo siga. Então, de novo, em termos de agilizar o processo para todo mundo, assim, e tal, quanto mais a gente conseguir se ater nas regras. E, claro, a gente pode discutir elas, acho que é o momento de pensar em protocolo, sabe, o que está funcionando, o que dá para mudar aqui e tal. São essas reuniões aqui e tal, mas uma vez que elas estão estabelecidas, vamos tentar seguir. E a terceira coisa, assim, que tem um pouquinho a ver com a aderência ao protocolo, assim, quase todo mundo em algum momento, acho que cai numa, inclusive a gente, acho que cai num vício acadêmico, assim, de querer discutir, pô, mas quem sabe isso aqui e tal. De novo, tem momentos para isso, acho que a reunião é um momento para isso, assim, e tal, mas no momento, assim, que, pô, a fase de elaboração de protocolo já está mais ou menos definida e a gente quer um protocolo de vocês, a ideia do projeto aqui é justamente que vocês, que o protocolo, sabe, que o protocolo final parta dos laboratórios de replicação, assim, então assim, muito eventualmente a gente ganha uma coisa, mas quem sabe seria interessante, não sei o que e tal, tipo o time da Espanha tocando bola, assim, tal, de um lado pro outro. Podem chutar pro gol, gente, assim, quer dizer, a gente quer saber o que vocês vão fazer, se tem uma liberdade grande de estabelecer os protocolos, assim, mas a gente quer que vocês, enfim, de fato definam o que vai ser feito e tal. Então, alguns exemplos aí e tal, que eu acho que, de novo, vários desses aparecem, assim, e tal.
Eventualmente, esqueci de perguntar alguma coisa, e a gente esqueceu várias coisas, porque, de fato, assim, a gente não é perfeito, não entende tão bem dos métodos aqui e tal. Então, assim, dizer, não foi perguntado sobre o passo X no protocolo. Legal, mas, assim, se você dizer para a gente perguntar para depois você responder, enfim, é todo um passo que não precisa. Você pode já perguntar e responder direto. Diga o que você vai pretender fazer e vamos adiante. Segundo, seria interessante incluir o experimento Y. Pode ser, mas, de novo, assim, a gente não tem como fazer discussão do que seria interessante ou não com todo mundo, e, de novo, a gente gostaria que a decisão fosse de você. Então, assim, mais do que dizer que é interessante, diga, pô, eu vou incluir o experimento Y, ou não vou, assim, e tal. Eventualmente, tinha opções de métodos. Dá para fazer isso aqui assim, assim ou assim. Dá, mas, de novo, assim, você vai ter que escolher. Então, assim, nos diga o que você vai fazer. E, claro, a gente entende que, eventualmente, tem decisões que vão ter que ser tomadas mais adiante, ou, sabe, coisas que podem variar. Então, eu vou usar ratos de 60 a 70 dias, porque eu não posso garantir que eu vou ter tranquilo, assim, e tal. Você pode incluir ranges, eventualmente pode ter coisas que, poxa, dependendo disso aqui acontecer, eu vou para cá ou para lá, legal, mas, assim, informe o critério de decisão, assim, sabe? Se a célula cresceu o suficiente em uma semana, eu vou fazer um subcultivo, senão não, enfim, mas, assim, dá para ter um critério pré-estabelecido. Muita gente citou manuais de fabricante, quer dizer, faremos passo Y conforme o manual do fornecedor aí e tal. Tudo bem quando o manual tem uma explicação precisa, mas às vezes eles não têm. Então, assim, se você disser, fazer conforme o manual do fabricante diz assim, use 5 a 500 ml de... Isso não quer dizer muita coisa. Então, assim, a gente quer saber, sabe? Isso aqui só funciona quando o manual é preciso. Acho que nem todo mundo se deu o trabalho de abrir e olhar, porque às vezes não era. E, eventualmente, as pessoas se esquivam, depois, enfim, porque, e, às vezes, por razões reais, nunca trabalhamos com a célula Z antes. Então, não sei quantas células eu preciso plaquear para ela crescer em uma semana. Legal, mas assim, em algum momento você vai ter que saber. Então, assim, se possível, estude agora, dá uma olhada, enfim, já coloca no protocolo. E, eventualmente, alguma coisa pode acontecer assim, pô, só vou conseguir realmente estabelecer isso aqui depois de chegar a célula, porque eu vou ter que fazer 1 ou 2 pilotos. Não tem problema. Mas, de novo, coloque isso, sabe, eu vou fazer 1 ou 2 pilotos, e conforme isso, eu vou definir. Mas, assim, explique pra gente, assim, tá? Responda a pergunta. E aí tem uma última questão que eu acho que nem sempre ficou clara aqui e tal, que é, de novo, a gente falou disso na última reunião, mas assim, talvez seja uma coisa que a gente não está muito acostumado aí e tal, que é a questão de experimentos adicionados, né? Então, assim, se eu vou adicionar um experimento tal, ou incluir o controle tal, ou vou medir a variável tal, quer dizer, coisas essas que não estavam no protocolo original. A gente dá força para isso, a gente acha que eventualmente é importante ter controles negativos e positivos, grupos a mais, etc. e tal. A gente falou disso aqui no manual de revisão de protocolos, mas assim, tem que ficar claro como é que eles vão ser usados na avaliação do experimento principal. A gente não quer ter um controle por um controle, e nem um controle que depois de fazer o controle você vai pensar como é que você vai usar ele. Então, assim, a gente tem que ter um critério bem estabelecido para usar ele, né? Então, assim, se você adicionar um controle, primeiro, o resultado dele tem que ser usado na interpretação do experimento, não é um controle só por curiosidade. E segundo, a gente deveria ter um critério estabelecido a priori para isso. Um exemplo, isso aqui, vou fazer um controle negativo que vai ser só um branco aqui, eu vou deixar só a placa, não vou botar o reagente, não sei o que e tal. Isso aqui é o meu branco de leitura aqui do leitor. E, claro, eu vou pegar esse valor e subtrair de todos os outros passos. E tudo bem, então você fez esse pocinho a mais e fica claro como é que você vai usar ele. Ou então, fazer um controle positivo no experimento de MTT, vou tratar minhas células como uma coisa realmente tóxica aqui, com detergente, uma coisa assim e tal. E, bom, só vou dizer que, pô, eu só vou considerar que o meu ensaio é válido se de fato eu consigo ver que o MTT mata células aqui e tal. Mas, de novo, se quiser tem que estar dito antes. Então, assim, poxa, o experimento vai ser válido se o grupo apresentar uma diferença significativa de, sei lá, X% na probabilidade celular com P de 0,05, ou seja lá o que vocês quiserem estabelecer. Mas, assim, a gente tem que ter esse critério estabelecido antes. Mesma coisa, se você medir uma variável extra, adicionar um experimento extra. Então, assim, vou medir um gene housekeeping a mais, que não estava lá no protocolo original. Legal, você tem que explicar como é que você vai usar. Então, vamos usar ele como normalizador através de delta-delta-CT, ou seja o que for. A gente vai dosar, a gente está dando um fármaco por via oral na água dos animais, a gente não sabe se estão bebendo ou não. Então, a gente tem que saber se estão consumindo cafeína, ou seja o que for. Legal, vamos dosar o fármaco em alguns animais. Mas, assim, você tem que explicar, bom, então a gente só vai usar animais que têm uma dosagem acima de X. Ou, a gente vai dosar por amostragem em 2 ou 3, e a gente só vai seguir o experimento adiante se esses 2 ou 3 tiverem uma média de X, ou seja o que for. E, de novo, a ideia aqui é tentar ter protocolos pré-registrados e, a priori, o mais definidos possível. Então, quer dizer, por mais que a gente possa olhar o controle depois
ver o que aconteceu, mas isso abre a porta para muito viés, assim, que nem pegar seus resultados, depois olhar aquele rato, poxa, aquele rato é meio estranho, que você me tira fora. Olhar o controle e dizer, poxa, o controle tá meio estranho, vamos fazer um experimento de novo, também é uma coisa que, de maneira geral, adiciona viés, que é uma coisa que a gente gostaria de tirar. A gente gostaria que os experimentos fossem tão confirmatórios quanto possível, assim, então. Muito na ideia de pré-registro de métodos mesmo, coisa que tem ganhando força na ciência, talvez mais na psicologia, na clínica, eu diria, assim, e tal. Mas acho legal a gente incorporar isso na ciência básica. E uma das coisas que tem que ser pensada é como é que você vai, enfim, tentar estabelecer critérios a priori e tal, para considerar um experimento como válido. E, obviamente, assim, tem coisas que as pessoas eventualmente propõem que são super interessantes. Ah, a gente vai tratar o rato com isso, a gente vai medir ansiedade, no fim, mas seria muito legal medir memória, medir não sei o que e tal. Pode ser, assim, a gente não vai prevenir você de fazer nada com o rato depois, mas, assim, dados que não sejam diretamente utilizáveis no nosso ponto central, assim, para, enfim, interpretar ou experimento de plus-meios, por exemplo, de uma maneira clara, vão acabar não sendo muito úteis para o nosso fim. Claro, assim, pode ser muito interessante a pergunta, e se você quiser aproveitar, já que você tem os ratos e medir alguma coisa, e submeter isso a seu, a gente não tem nada contra, mas, assim, para o nosso fim, o que importa é o experimento central. E acho que é isso. Na verdade, assim, a minha primeira avaliação de processo é mais ou menos essa, assim, e tal. Na verdade, para a gente, o mais importante agora é realmente tentar entender como é que foi para vocês. Então, se a gente puder abrir para comentários e perguntas e dúvidas, assim, eu acho que talvez seja um bom momento, e depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para enxergar. Então, bom, estamos abertos aí e tal, para quem quiser comentar como é que foi, ou expressar alguma dúvida, ou fazer alguma crítica, ou alguma sugestão de como é que a coisa pode andar melhor. Todo mundo tem microfone aí. Senão vocês podem fazer por escrito também. Eu queria falar alguma coisa, se possível. Quem está falando? Desculpa. Ana Maria. Tudo bom. Pode falar. Posso falar? Então, eu senti uma dificuldade só, que eu tive até uma conversa com um de vocês por e-mail, que foi a gente recebeu para revisar protocolos de práticas metodológicas que a gente não faz rotineiramente. Então, eu, na realidade, me recusei a fazer a revisão, porque eu acho que se eu não domino a técnica, eu não posso revisar o protocolo que o colega fez. Então, eu acho que esse é um cuidado, talvez, que quando eu digo que eu não faço tal método, e eu me recuso a fazer, entrar na lista dos que eu posso fazer no laboratório, eu não devo receber para revisar o protocolo de um colega que justamente está tratando desse método. Não sei se eu coloquei bem o ponto. Não, eu entendi, e eu não sei, quer dizer, eu não sei com quem é que a gente, com quem é que você falou, assim, quer dizer, qual é o nosso Kleber, Clarissa, Ana... Não lembro, eu precisaria abrir o e-mail. Eu escrevi... O que a gente fez nesse canal? Porque eu só... Fui eu que te respondi, Ana. Foi você, né? Fui Desculpa. eu, fui. Tá, tudo bom? Não, a gente passou esse experimento para outra pessoa revisar. Mas, assim, eu não sei se a gente teria como atender esse critério para todos, porque a gente não tem pessoas suficientes com as expertises específicas. Então, se a gente fosse distribuir só entre as pessoas que têm a capacidade de fazer exatamente aquele experimento, a gente provavelmente não daria conta de ter revisores para todos. Então, a gente meio que ignorou isso. E aí, um caso ou outro que a pessoa falou, não me sinto confortável, tipo você, e aí a gente fez isso caso a caso. Mas eu fui a única que falou isso? Não, teve um outro caso que eu também respondi parecido, de enfim, não domino a técnica. Mas, enfim, não sei. A gente não considerou isso na hora de distribuir os experimentos, mas não sei se a gente poderia também. Tá, tudo bem. Às vezes tem uma dificuldade estratégica aí de vocês, eu até entendo. Igual eu acho que nesse momento a gente não conseguiria voltar, mesmo que a gente fosse tentar, enfim, agora não daria pra... Mas eu concordo com o Kleber, acho que não teria como ter feito isso. Dito isso, assim, acho plenamente razoável a sua posição, assim, e tal. Se alguém não se sentir confortável em revisar alguma coisa, acho que tranquilo, enfim, fale, a gente troca, redistribui. De novo, não foram tantos casos que fizeram, mas assim, sinto-se à vontade para dizê-lo, assim, então. E de novo, assim... Foi só um comentário, eu sei que às vezes é difícil estrategicamente, mas mas eu acho um ótimo comentário. De novo, assim, claro, como revisor, você também não precisa ser um senhor de toda a sabedoria. A gente está aqui como colegas aqui e tal, tipo, você pode opinar no que você... Mas, claro, se você acha, pô, eu realmente não consigo opinar sobre a menor parte aqui e tal, porque eu não compreendo, eu
eu super concordo com a sua posição. E sinto-se... Olavo, mas ele não... Eu acho que está conversando. Oi? Deixa eu... Alguém mais tinha falado algo? Mais dúvidas, perguntas, críticas? Olavo, aqui o Andrés da Unipampa. Tudo bom? Quando a gente fez eu estava olhando os métodos para seguir, principalmente do MTT, até do RT-PCR é a mesma coisa. Você sempre seleciona uma única concentração, que sempre é a primeira concentração que dá significância estatística, né, na análise. Sim. E aí eu sugeri, de repente, eu fiquei um pouquinho receoso, né, porque fica muito no limite de dar ou não significância. Se não seria interessante não usar o experimento completo, mas utilizar uma abaixo e uma acima das concentrações para, às vezes, é uma questão de pipetagem e tal, que pode dar essa diferença e não sei se pode ser feito isso aí. Eu propus, né, que eu pretendia fazer mais duas concentrações, na real. Utilizar essa primeira que vocês sugerem, mais uma não significativa e uma significativa acima dessa concentração. Para não ter viés, não sei depois na hora de analisar o que vocês acham disso aí. Eu teria que pensar um pouco. Eu entendi, claro, eu entendi a pergunta conceitualmente interessante. Quer dizer, poxa, a gente usou a concentração de 20 que o cara usou e nessa aqui não funciona, mas com 30 funciona. Então, assim, quer dizer, talvez, por mais que assim, o que a gente fez exatamente diretamente não deu isso, mas, poxa, de repente deu limítrofe, não sei o que e tal, sabe, é só uma questão, sabe, o achado conceitual tá certo, né, porque assim, é só uma questão assim, de repente a pessoa apertou um pouquinho a menos, e na verdade, assim, sei lá, não chega a ser uma falha de replicação. É interessante saber, assim, e tal. Dito isso, assim, é difícil de fazer de forma sistemática, porque nem tudo tem uma dose exatamente para você fazer. E, assim, o nosso drama... eu gosto da ideia, assim, acho que é uma coisa que a gente pode refletir, assim, mas o nosso drama aqui todo é que a gente gostaria de ter um critério claro para dizer... claro, no fim das contas, a vida não é preto no branco, né? Então, assim, claro, você sempre tem coisas que replicam, coisas que não replicam, e coisas que, assim, poxa, na verdade não é coisa exatamente assim, mas que vai, sabe, assim, tem um tom de cinza, né? Mas assim, a gente gostaria de conseguir ter um critério objetivo para dizer, poxa, a replicação de sucesso é isso aqui, assim, e tal. E aí quando você começa a colocar, não, assim não, mas quem sabe assim, quem sabe assim, quem sabe assim, dificulta um pouquinho ter esse critério assim, dificulta um pouquinho talvez como é que isso aí vai entrar na análise. Ainda que eu partilho da sua, eu entendo a sua angústia, eu acho que ela faz sentido, né? Então colocar... de novo, assim, como se eu tivesse um laboratório independente, eu faria exatamente isso, assim, tá? Eu estou interessado nesse achado aqui, etc. E, sabe, tentar uma dose antes, uma dose depois, vamos insistir um pouquinho mais, assim, e tal. Por um projeto que se proponha, sabe, a objetivamente tentar estabelecer critérios que sejam usados por todo mundo e dividir, sabe, sei lá, mais ou menos estabelecer o que é a nossa definição de uma replicação que funciona. Eu não sei se eu consigo incorporar isso, mas a gente pode, acho que é uma coisa que a gente pode discutir. Eu teria que pensar mais. Eu não sei se alguém mais da equipe aí quer opinar assim e tal. Eu partilho da preocupação, mas assim, fazer isso de forma sistemática... Não, se você quiser propor alguma coisa, mas de novo, assim, formalmente, se você conseguiu replicar com 30 ou de 20, não replicou, assim. Então, assim, eu diria que isso aqui não é uma coisa que não funcionou. Então, assim, como é que você... É uma coisa a ser levada em conta filosoficamente, se você estivesse muito interessado no resultado em particular. Certamente eu tentaria 10 e 30, você tem razão. Mas eu não sei se a gente consegue incorporar esse não funcionou com 20, mas um 30 na análise geral, assim, e tal. Mas enfim, eu acho que é uma coisa interessante aqui, tal. A gente vai levar, você deve ter informado isso como revisor. Eu acho que a gente vai olhar isso, vai pensar, se a gente achar que deve manter. Mas, assim, não me é muito claro como é que eu conseguiria incorporar isso aí na análise geral aqui. Tá bom, bastante gente comentando isso aqui e tal, mas outras perguntas? Bastante gente comentou das células, já vamos falar disso mais pra frente.
gente falando que, sei lá, o problema aí seria que aumentaria, de fato aumentaria o custo, mas, assim, para algumas coisas talvez não aumente tanto, assim, o meu problema é mais como usar isso mesmo, do que o custo em particular, assim, e tal. Porque eventualmente botar um poço a mais ali e tal. Uma coisa que a gente está propondo como revisor para vários experimentos, mas ele tem um controle positivo com alguma coisa que eu falei. Quer dizer, geralmente, assim, para várias coisas não aumenta muito o custo de ter um poço. Como é que você considera na análise quando aquela dose não funcionou, mas uma dose um pouquinho mais funcionou, assim, e tal. Para mim não é tão claro. Mais perguntas, gente? Ou colocações, comentários? Eu tenho. Olavo, Carmen. posso falar? Bom dia. Olavo, Kleber. Carmen da Fiocruz. A gente teve uma dúvida principal, foi o seguinte: vários passos que foram perguntados no formulário de vocês e respondidos não estavam no paper original. São informações que não existiam no artigo. É por isso que a gente fez algumas sugestões e comentava que aquilo aquela informação não estava no original. E a gente ficou um pouco confuso, porque é para o laboratório replicador estabelecer o protocolo, mas em cima do protocolo que foi escolhido por vocês, certo? Sim. As bases, quer dizer, você está falando da São muitas informações que não estavam contidas na metodologia do artigo. Isso, mas, de novo, é por isso que a gente está perguntando, né? Tipo assim, basicamente tudo que a gente perguntou que não estava contido na metodologia do artigo. Se estivesse contido, a gente não estaria perguntando, assim, e tal. Eu ganhei várias dessas respostas aí, e tal. Enfim, enquanto revisor ali e tal. Eu não tinha entendido. Não tinha entendido. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ter no manual. Mas, nem sei, quer dizer, basicamente o que a gente colocou no protocolo, basicamente foi o que estava no artigo. A gente perguntou o que não estava. Frequentemente a gente recebeu esse tipo de resposta. Poxa, isso aqui não está descrito, mas, assim, exatamente porque não está descrito que a gente gostaria de saber. Se você, enfim, então a gente segue insistindo na pergunta. Se você pegar isso... E agora... Eu, como revisor, peguei vários desses, assim, então a pessoa respondeu, poxa, não sei, ou não está descrito, não sei o que, tipo assim, bom, a gente precisa saber, você vai ter que fazer de algum jeito, assim, então, assim, se não está, use o seu bom senso, assim, é a nossa ideia. Se você está pegando isso como revisor, de fato, assim, sabe? Isso é uma pergunta não respondida. Enfim, você tem que cobrar que o laboratório diga o que vai ser feito. E se ele está em dúvida, acho que é hora de pensar nisso agora. E se tem uma dúvida que eu não tenho como tirar, porque, pô, se vou ter que ver o resultado de X para conseguir decidir Y, descreva o processo de decisão, né? Mas... E se o laboratório colocou uma técnica, porque você agora comentou que não é para ficar dando opinião a respeito da técnica, mas ele colocou uma técnica que a gente conhece e acha que deve ser diferente, esse comentário deve ser incluído. Claro, sim. Eu não acho que não tem que dar opinião em relação à técnica. Claro, de novo, o laboratório replicador em tese, é quem tem que escolher o que vai ser feito. Assim, mas se você acha, tipo, não está certo fazer isso aqui, ou sabe, não seria melhor do jeito. A ideia dos revisores é essa, assim, então. Um é ver coisas que não foram descritas, 2 é coisas que não estão claras no protocolo, e 3, eventualmente, dar pitaco. Claro, de novo, assim, se for só uma questão de preferência, o cara usou, sei lá, enfim, isso aqui, e na verdade a minha experiência maior é com isso aqui, bom, deixa eu passar, sabe, se isso aqui também é adequado, em princípio é a opção dele, assim, tá? Mas se você, claramente isso aqui não parece adequado, porque essa técnica funciona mal, porque esse reagente não sei, é exatamente o que a gente quer ouvir dos revisores. E aí, claro, se o laboratório que for fazer o experimento não concordar, a gente pode ter uma pequena conversa entre um e outro. Tá? Mas, acho que isso foi bastante. Mas, assim, coisas que você acha que não estão, que poderiam ser mais adequadas, é exatamente o que a gente quer receber. Inclusive as coisas que poderiam ser mais adequadas no artigo também. Não só no que foi preenchido pelo laboratório replicador. Isso, assim, de novo, assim, a nossa intenção é fazer uma replicação direta. Agora, sim, eu consigo entender que eventualmente tem casos em que claramente assim, o artigo não fez uma análise cega do resultado e a gente acha que deveria ser cego. Uhum. Eu tô ok, assim, mas assim, o artigo não tem um controle positivo, mas a gente acha que deveria ter. O artigo tem o grupo controle não é tratado com veículo, mas a gente acha que deveria ter. Eu tô ok com isso, assim, dito isso, o ideal é que se alguma coisa não está no artigo, você acha que faz falta, seja uma coisa a mais, sabe, enfim, controlar isso seja uma coisa a mais que não tire a comparação do artigo. Então, assim, o artigo usou um controle que não tem o veículo, sei lá, a droga é diluída em DMSO e o controle não ganha DMSO. Eu acho importante ter DMSO. Eu acho legal adicionar isso, concordo com você, mas assim, eu seguiria incluindo o controle sem veículo, porque no fundo, enfim,
quanto menos a gente mudar o artigo original, melhor, assim. Então, assim, se a gente puder não mudar o grupo original aqui, simplesmente colocar o grupo veículo junto aqui e tal, a gente mantém a replicação original e a gente adiciona um controle que a gente acha que é importante, assim, e tal. Então, assim, de maneira geral, assim, poxa, se faltou alguma coisa no artigo original, eu sempre daria força para incluir. Em termos de mudar alguma coisa do que eu não acho adequado, eu acho mais complicado, assim, porque, sabe, se, ele usou até, sei lá, o reagente X para sei lá, a marca de cyber, essa aqui para PCR, não sei o que e tal. Eu gosto mais dessa, mas, de novo, assim, tentando fazer uma integração direta, talvez seja legal seguir o que foi feito ali e tal, porque, de novo, replicar o que foi feito, por mais que a gente ache que o que foi feito não é necessariamente o melhor método, a melhor droga, ou mais adequado, no fundo, assim, a gente está querendo replicar o que foi feito. Se a gente mudar a droga para uma droga mais específica e essa não tem efeito, enfim, não é... Enfim, na verdade, o original é que, poxa, a droga X causa esse efeito. Então, se a gente mudou para a droga Y, porque a gente acha que é mais, sei lá, um ativador mais específico do receptor não faz efeito, não replica, mas, poxa, de repente, porque, de fato, se o cara publicou a droga X, está certo. Então, assim, o que está relatado claramente, acho que deveria tentar manter. Se a gente acha que faltam coisas e faltam controles, ou a gente acha que tem um jeito mais adequado, assim, o ideal é colocar isso como uma coisa a mais, mas não mudar o protocolo original no que ele está feito, porque a gente quer ter acesso à replicação exata. Alguém, Marcelo Duink aqui perguntou se o artigo não detalhou a metodologia, isso não... Sim, impacta. Mas esse é todo o problema, assim, né? Quer dizer, na verdade, lembra que a gente está... Uma pergunta é se o artigo não detalhou a metodologia, isso não impactaria na reprodutibilidade, uma vez que não teremos como saber, de fato, como o artigo original fez o experimento. Sim, total, mas, assim, eu acho que isso faz parte do problema de reprodutibilidade, de novo, assim. A gente fez uma opção clara lá no início aí e tal, de tentar replicar as coisas com base no que está escrito. Se o que está escrito não é claro e, sabe, você pode fazer assim, assim, assado, e um laboratório fazer assim, assim, assado, isso é um problema do que está escrito, assim. Então, assim, justamente o que a gente gostaria de estudar, assim. Então, assim, por mais que não esteja claro, a gente poderia, quer dizer, uma opção que a gente poderia ter feito lá atrás era fazer contato com os autores originais. A gente está fazendo contato, na verdade, mas não para usar na replicação em si, a gente está fazendo contato para saber o que foi feito quando a gente tem como saber. E usar isso na replicação, quer dizer, vários outros projetos de replicação fizeram isso, da psicologia, do câncer, vai tal, todos chamaram os autores originais para quem quisesse colaborar na replicação e tal. É uma pergunta interessante também, são duas coisas separadas, quanto você consegue reproduzir com base no que está escrito estritamente, versus quanto você consegue reproduzir com base no que está escrito e chamando os autores para ajudar, as duas são interessantes. Dito isso, lá atrás, a gente fez a opção pela primeira alternativa, assim, muito porque, falando com o pessoal do câncer, a taxa de resposta não foi tão boa, muita gente não responde, mas a gente demora muito para conseguir detalhes. E segundo, a gente achou que isso aí ia ser pior no nosso caso, a gente tem artigos desde 97, né? 98. Então, assim, provavelmente se alguém não escreveu qual era a temperatura do deutério em 1999, isso não vai estar disponível, assim. Então, assim, talvez a gente conseguisse algum feedback dos autores para as coisas mais recentes, para as coisas mais velhas provavelmente não ia, então, assim, isso ia gerar um trend temporal meio falso. Então, assim, a gente optou em algum momento, isso foi uma opção explícita, em não perguntar o que não está claro. O que não está claro faz parte do problema, assim. Então, assim, o que não está claro, a gente vai ter que replicar de uma maneira pouco clara, a gente vai ter que dar alguns chutes aqui ou ali. E é isso mesmo. E a gente reconhece que em alguns pontos, tipo assim, tem alguns, eu vou falar disso mais adiante ali e tal, mas alguns artigos têm problemas de decisão muito sérios se você não consegue entender coisas super básicas, tipo quem é o grupo controle ou qual é a dose da droga. Mas, de novo, assim, acho que em mantendo a nossa opção original, acho que a gente deveria ser até ela, tipo assim, sabe, abrir a exceção para esses e nesses a gente vai atrás, etc. Eu acho que é complicado, assim, então. Eu acho que a coisa do impactar, Olavo, também é que a gente tem essa ideia de que vai impactar, acho que é quase que senso comum que todo mundo tem, mas que a gente não tem ideia de quanto, né? Acho que uma das ideias do projeto é justamente avaliar o quanto. Então, será que artigos mais bem descritos conseguem replicar mais ou não? Faz parte da nossa pergunta também. Isso geralmente é o primeiro motivo e explicação que acontece para qualquer falha de reprodutibilidade, o método, não sei o que e tal. E, de novo, talvez seja, talvez não, assim, talvez tenham problemas muito maiores do que metodologia mal descrita. E eu acho que, de novo, a gente tem pouca evidência nisso, eu concordo plenamente com a Felícia. Mais comentários, gente? Bom, eu vou seguir adiante aí para falar do processo daqui para frente, aqui, quer dizer, como a gente pretende acabar essa fase de protocolos. E aí depois a gente vai entrar rapidamente na coisa das compras e das CEUs. E, enfim, acho que a gente consegue terminar até as 10h30 no máximo, né?
Deixa eu seguir adiante, então. Vou compartilhar minha tela de novo aqui. E... Ué. Foi. Tá. Bom, só para avisar, assim, a gente teve alguns percalços pelo caminho que também vão acontecer. Então, assim, como seria esperado para um projeto desse tamanho, a gente teve algumas pessoas que abandonaram o projeto por razões de não ter mais alunos, por razões de saúde, por razões... Enfim, teve gente que desapareceu também, assim, não respondeu mais, a gente teve que desligar porque a gente não conseguia contato de nenhuma forma. Então, assim, ficaram alguns experimentos descobertos, assim. A gente tem, acho que nesse momento, 8 experimentos de Plusmaze e 3 de PCR que a gente vai ter que redistribuir. E, de novo, assim, a nossa ideia é mais para o jeito mais prático de fazer isso é simplesmente, sei lá, dar um experimento a mais para cada um dos laboratórios aqui, tá, ou para alguns laboratórios, e tentar resolver isso dentro da rede. E acho que dá. Para o PCR. Para o Plusmaze, a gente já fez essa sondagem de quem pode fazer o quê, a gente consegue redistribuir alguns, mas, assim, como é o que a gente tem menos gente e, assim, a gente já está um pouquinho desfalcado de laboratórios, acho que seria bem difícil redistribuir experimentos sem sobrecarregar todo mundo, assim, e tal. Então, assim, é o que a gente já está meio decidido que amanhã a gente deve abrir uma chamada extra e tal para laboratórios que queiram se incorporar na iniciativa para trabalhar com experimentos de labirinto em cruz elevado com expertise muito específicas. Então, a gente está procurando laboratórios que façam cirurgia estereotáxica, que possam tratar animais com dieta e que possam fazer tratamento pré-natal. Talvez forem 2, eles podem dividir isso aqui. Um pode fazer cirurgia e outro dieta e pré-natal, mas enfim, isso aqui é o que é importante por os experimentos que estão sobrando aqui e tal. E, obviamente, assim, a gente conta com vocês, talvez, assim, a gente quer 1 ou 2 laboratórios aqui e tal, não precisa de muita gente nesse momento, não vai deixar uma chamada aberta um mês para entrar em 10, até porque não tem experimentos para 10. Mas, assim, então, se alguém tiver uma indicação, gente para convidar, por favor, divulguem a informação. A gente deve estar abrindo a chamada amanhã no nosso site. E, de novo, assim, então logo a gente conseguir 1, 2, 3 laboratórios que consigam se incorporar na iniciativa, a ideia é fechar isso aqui de volta. E aí o grupo está fechado. A gente gostaria que já tivesse fechado, mas realmente, assim, acho que nesse momento a gente precisa, para não deixar alguns experimentos descobertos só com 2 laboratórios, não com 3, a gente precisaria adicionar 1 ou 2 pessoas para não sobrecarregar demais. Enfim, quem já está trabalhando na técnica aqui e tal, tem gente aí com 4, 5 experimentos, às vezes cumpridos. Então, assim, eu acho bastante. Então, por favor, nos ajudem a divulgar. A gente vai mandar um e-mail de chamada para vocês. Vai ser uma chamada super relâmpago. Se a gente conseguir 2 pessoas até a semana que vem, a gente vai fechar. E as primeiras pessoas que se habilitarem e que tenham essas expertises devem ser convidadas. Bom, outro percalço aqui, de novo, assim, mas claro, para isso serve a revisão, não é um percalço, na verdade é um sinal de que ela está funcionando assim e tal. Mas durante a revisão, por input, seja dos revisores, seja dos laboratórios originais, a gente percebeu várias ambiguidades nos artigos originais que às vezes a gente deixou passar. Às vezes, quer dizer, tem erros nossos, assim, então pode dizer 30, a gente transcreveu 40, acontece. Mas, assim, mais do que isso, o que aconteceu, assim, foi, assim, no passar o artigo original pro protocolo, às vezes tem coisas que você interpreta de um jeito ali e tal, que no fundo, quando você para para olhar, poderiam ser interpretadas do jeito X ou do jeito Y, assim, e tal. E isso é complicado, porque aí entra no que a Marcela estava comentando ali, se a gente não sabe se é X ou Y, como é que a gente faz? E, de novo, assim, acho que dentro do nosso espírito, a ideia é tente interpretar da melhor maneira possível. Dito isso, a gente gostaria que cada laboratório tentasse interpretar à sua maneira. E assim, a gente tem, quando a gente interpreta nós mesmos e passa para todo mundo aqui e tal, a gente está meio que super standardizando a coisa e falhando. Então, assim, o processo ideal aqui é a gente conseguir explicitar as ambiguidades. Olha, o artigo escreveu assim, não dá para entender, você vai fazer assim ou assado. E tem vários exemplos, assim, você deixa com grupos de controles pouco claros, que não dá para entender, por exemplo, se a pessoa botou o mesmo veículo ou não, se a pessoa fez tudo ao mesmo tempo, se sabe, tem 0 e 7 dias de tratamento, mas o 0 foi feito antes ou depois. Tem desenhos experimentais incertos, tem artigos, por exemplo, que descrevem todos os testes comportamentais realizados. O labirinto em cruz elevado, esquiva inibitória, reconhecimento de objeto, não sei o quê, mas não diz o que foi feito antes. Então, sabe, você não sabe se você tem que dar um choque no bicho no dia anterior ou não, assim, tá? Isso complica bastante as coisas. E tem discussões assim que são claramente ambíguas. Então, assim, isso aqui é um exemplo real aqui e tal. Alguém falou, a gente usou uma solução de 22,5% de álcool na dose de 6,5 gramas por dia. E na frase aqui, para mim, absolutamente não é claro se são 6,5 gramas de solução ou se são 6,5 gramas de álcool. E a gente interpretou de alguma forma, a gente só se deu conta porque, sei lá, teve um laboratório que especificou um volume
em cima disso aqui, e teve um laboratório que especificou um volume em cima de 6,5 gramas de álcool, e de fato, não dá para saber aqui e tal. Nesse caso, eu fui na referência original, a referência original diz uma coisa, e acho que, de novo, assim, a gente vai tentar mandar de volta para vocês, olha, isso aqui está ambíguo, dito isso, o cara cita uma referência em que ele usou 6,5 gramas de álcool, por exemplo, qual dos dois você gostaria de fazer? Então vai ser a nossa tentativa de explicitar essas ambiguidades. Em alguns casos isso é bem complicado, assim, envolve assim, dar grandes partes do artigo e as referências que eles usam, e etc. Talvez prejudique um pouquinho o cegamento, que foi, enfim, a razão da gente ter transcrito os protocolos da primeira vez, mas acho que não tem jeito. Quando você precisa de um monte de informação para se dar conta do que foi feito e chegar na sua melhor interpretação, e assim, teve protocolos e que a gente discutiu assim, meia hora entre nós, e a gente segue não concordando no que foi feito, a gente tem que deixar claro de vocês com a informação que vocês precisam. Então, assim, alguns protocolos, talvez leve um pouquinho mais de tempo de vocês terem retorno, porque a gente vai ter que muito claramente explicar, olha, está escrito assim, tem uma referência que diz isso, uma referência que diz isso, por favor, decida o que você quer fazer, porque assim, não dá para entender do artigo original. De novo, a nossa ideia é representação independente, então a gente gostaria que cada um de vocês, com base em informações do artigo original, que está nos métodos, com base, inclusive, nas referências que são citadas, chegasse à conclusão do que é a melhor interpretação de vocês em cima desse artigo. Bom, então o que vocês preencheram até agora? Vocês preencheram isso aqui, então vocês receberam um protocolo que às vezes era muito resumido, camundongos, balbucê, em condições pattern tree, com uma dieta disso aqui e tal, sem dizer idade, sexo, peso, temperatura, vocês preencheram isso aqui. Isso foi para revisão, então na revisão eventualmente foram apontadas inconsistências ou coisas que estavam ainda ambíguas ou faltando. Então aqui, por exemplo, a pessoa botou, sei lá, 10, 15 gramas, poxa, um camundongo 60 dias dificilmente pesa isso. Então, sei lá, talvez o revisor 1 tenha dito, poxa, isso aqui não está de acordo com a idade, revise. Nós não sabemos, não é uma resposta clara, então assim, poxa, isso aqui ainda tem que ser respondido. Basicamente vai pegar tudo que foi respondido e que está satisfatório incorporar no protocolo, o que ainda está pouco claro, ou que está em dúvida, ou coisas que foram levantadas, a gente vai mandar de novo como questões. Então, isso não é mais ou menos o mesmo formato, mas agora sim, incorporando boa parte das informações de vocês, já no protocolo escrito, e com questões só do que está em aberto mesmo. Então, assim, poxa, o peso não está compatível com a idade, você tem certeza aqui e tal, por favor, modifique se, enfim, isso aqui está errado. E, poxa, qual é a temperatura? A gente precisa saber. Você pode até não controlar a temperatura, então, o meu BTL não tem controle de umidade. Frequentemente aconteceu. Tudo bem, assim, só responda, não é controlado. E, claro, isso aqui, a ideia é que você responda isso aqui, tá, realmente estava errado, foi corrigido, a temperatura é essa aqui, e a gente possa incorporar isso aqui e chegar num protocolo final. Uma outra coisa que vocês vão receber, vocês já receberam da primeira vez, mas que nem todo mundo preencheu isso aqui talvez tenha sido a parte mais, uma das partes mais passadas, meio batido do protocolo aqui e tal, mas no final de todos os protocolos tinha uma lista de compras que tinha os reagentes que tinham que ser adquiridos para fazer o experimento, na nossa visão, ou os principais aqui e tal, com o fornecedor quando ele estava especificado. Então, basicamente, a ideia é que, nesse último round, é que vocês especificassem a quantidade que vocês vão precisar. Então, claro, como é que você vai diluir, quanto você sabe, nem sempre é claro se você precisa de 500, 600, 700 ml para conseguir fazer aqueles 36 grupos, você pode ter botado um controle a mais. Então, assim, a gente quer que vocês digam quanto que vocês precisam para fazer o experimento com alguma segurança, para coisas que a gente queria saber se vocês já tinham um laboratório ou vocês precisam receber. Obviamente, se você já tem alguma coisa no laboratório, ela está válida, ela funciona, para nós é mais fácil e mais rápido e eventualmente mais barato, porque a gente não vai ter que comprar quantidade a mais se vocês puderem usar isso. Então, assim, de fato, vocês têm como usar reagentes que você já tem. A gente vai reembolsar o custo de ter usado os reagentes, então vocês não vão perder economicamente com isso, mas isso torna o processo mais fácil e mais direto. Então, aqui a pessoa, por exemplo, nesse caso aqui, preencheu as quantidades aqui, especificou um supplier que não tinha aqui, que era o Hudson vindo da FRJ, e, bom, o que eu tinha no laboratório, eu disse, poxa, era USB e Sigma, mas, na verdade, eu tenho Cultilab e Sigma. E, de novo, se você acha que o fornecedor é muito importante, não, poxa, tem que ser dessa marca, a gente não tem nada contra você pedir para a gente comprar um novo dessa marca. Dito isso, poxa, você é saliendo de uma marca ou da outra e você acha que não faz muita diferença, a gente não tem problema nenhum com substituir por questões de simplicidade. Não precisa comprar tudo exatamente, até porque a gente não tem fornecedor. Se você não tem um fornecedor específico, a ideia era deixar em branco. E, bom, recebendo isso, basicamente a nossa ideia é transformar isso aqui numa lista mais consolidada, que vai ser uma lista de compras mesmo. Então, a gente vai mandar para vocês aqui e tal, o que a gente vai comprar. Então, a gente vai comprar da Sigma
isso aqui, isso aqui, e tudo aquilo que você vai usar que você tinha no laboratório, então meio, soro, etc. e tal, a gente vai repor um custo de mercado dessa quantidade aqui, tal. Enfim, com base no que a gente vai achar nos fornecedores. Afora isso, a gente já tinha falado disso, assim, mas obviamente tem coisas que você usa no laboratório que não são, a gente não vai comprar do zero, então a gente vai comprar assim 5 luvas, 4 tipos de pipeta e etc. Quer dizer, então assim, basicamente a gente tem custos gerais por experimento aí, tal, do ordem de R$100 para qualquer experimento, mais um X por técnica, dependendo de quantas placas, ou quantos kits, ou quantos, enfim, você usa. Se tem cirurgias estereotais, que é um pouquinho mais, a gente fez essa conta aqui e tal. E a gente vai propor isso aqui, poxa, parece que os custos gerais do experimento aqui e tal, que são pequenas coisas, devem custar aí por volta de R$200. Então aqui a gente vai mandar essa lista de compras, e de novo a pessoa vai ser livre para dizer, poxa, tem uma coisa que não está certa. Claro, assim, última análise a gente não quer deixar ninguém lesado. Então se você achar, poxa, eu botei 20, mas eu me dei conta que agora é 30 porque o preço do biotério aumentou, porque eu não tinha botado o custo de manutenção, nos corrija. A gente botou 96 aqui, mas depois na revisão a gente colocou um controle positivo a mais. Então assim, pô, vai ficar um pouquinho mais caro, vai ter um pouquinho mais de placas, e a gente vai comprar o Triton, ou vai usar o Triton. Então assim, vocês podem nos corrigir aqui e tal. Claro, a gente vai ter um limite de tolerância, você não pode usar qualquer coisa, enfim, a gente vai estar ligado nos orçamentos também. Mas de maneira geral, a ideia é que assim, a gente consolide junto essa lista de compras aqui antes de fazer qualquer compra. A gente não quer começar a comprar coisas sem ter um ok de vocês. Olha, isso aqui que eu preciso, a quantidade é essa, o preço está, o que eu estou sendo reembolsado aqui e tal, parece justo com o que eu estou fazendo. Então, assim, a gente só vai partir para o próximo passo quando a gente tiver um protocolo consolidado plenamente e quando a gente tiver uma lista de compras consolidada. O prazo de, então assim, nosso cronograma a partir de agora, assim, o prazo de conclusão das revisões era na semana passada, né? Então, na verdade, já expirou. Então, assim, se você não mandou suas revisões dos outros laboratórios que você tinha que fazer, por favor, mande o quanto antes, isso já está atrasado. E a gente está faltando de novo aí, da ordem de umas 50, deve ter uns 10 laboratórios, ou 15 laboratórios, enfim, que talvez não tenham mandado ainda. Uma vez que a gente receber isso, a gente vai nos dar um certo trabalho consolidar isso aqui. Então, assim, pegar as duas revisões, juntar com o artigo original, botar isso aqui num texto de protocolo, assim, é uma coisa que não é imediata, assim, cada protocolo vai nos tomar talvez uma tarde inteira e tal. Então, assim, nesse momento vai ter um certo hiato que vai ser o ponto da gente incorporar essas coisas todas, tentar colocar de uma maneira compreensível para não ter, assim, duas revisões, sabe, assim, consolidar isso aqui num texto único que facilite para vocês. Então, assim, a gente acha que em recebendo tudo até aí a semana que vem, no máximo, a gente consegue enviar os protocolos revisados com as poucas questões que devem faltar até o final de setembro. E aí, claro, vai ter que ter um segundo prazo para a resposta daquilo que ainda falta, que talvez seja de 2 semanas. Talvez, para alguns casos, algum bate-papo no sentido assim, poxa, a revisão de X, mas eu acho Y, então talvez uma consulta para ambos os lados para ver o que a gente concorda e chegar num consenso. E a ideia seria terminar tudo até o final de outubro para ter protocolos consolidados e registrados na USF e no protocols.io. Então, assim, no momento que a gente bateu o martelo do protocolo, o protocolo experimental é aquele e ele não deveria ser mudado, salvo aí um impedimento de ordem maior. E, de novo, a gente só gostaria de iniciar a submissão dos protocolos a CEUs e aquisição de materiais, depois a gente ter 100% de certeza de que o protocolo é esse. A única exceção, em termos de aquisição de materiais, são células, porque algumas células levam tempo para chegar e serem expandidas e poderem ser distribuídas. Assim, então, assim, basicamente, a nossa ideia é adquirir as células do Banco de Células aqui do Rio de Janeiro. Eles têm a maior parte das células, então, assim, basicamente, a ideia é combinar com eles para, enfim, pelo preço de eles mandarem para os 3 laboratórios aí e tal, ao mesmo tempo. É importante ver que, assim, isso só tem uma questão de prazo aqui só, quer dizer que para a gente conseguir mandar para os 3 laboratórios ao mesmo tempo aí e tal, isso tem que se enviar ao mesmo tempo, não, sabe? Eles não podem expandir descongelar 3 vezes, expandir 3 vezes, etc. Então, assim, a gente vai ter que coordenar esses envios mais para frente. Mas, assim, tem algumas células que eles não têm e que a gente precisaria importar e depositar no banco de células, que são essas 6 linhagens aqui e tal. Isso deve ser um processo aí de 3, 4 meses ou alguma coisa assim. Então, assim, se alguém tiver acesso a essas células em particular, Kaiser 30, MES, SA, RKO, H9, MEF1, GM 07492, nos informe. Talvez seja mais prático a gente pegar de vocês, levar para o banco para autenticar e depois distribuir, do que fazer a importação, que é cara, né?
Caso não tenha, a gente deve estar disparando esse processo agora, porque assim, por mais que o protocolo mude, a célula não deve mudar. Então, isso é uma coisa que a gente está correndo aí para fazer, provavelmente ainda em setembro, para, enfim, até o final do ano, a gente ter as células aqui já. Acho que é isso, assim, já a gente vai falar de compras e de submissão às células, são os nossos 2 últimos tópicos aqui, então se você tem perguntas sobre isso, a gente pode deixar para depois. Se você tem alguma outra pergunta sobre outra coisa, acho que esse é o momento de fazê-la. Então deixa eu desligar meu compartilhamento aqui para enxergar vocês. Então estamos abertos a perguntas de novo aí. Se alguém tiver alguma questão sobre essa consolidação final dos protocolos, podem fazer ao vivo, podem fazer por escrito. Se ninguém se manifestar. Eu tenho uma. Ana. Eu me candidatei a receber mais 2 protocolos eventuais do PCR quantitativo. Então, a gente vai ter um prazo bem curtinho, vocês vão mandar logo se a gente tiver que fazer, né? Mas assim, esses experimentos que a gente perdeu e redistribuiu, a gente vai ter um prazo, enfim, talvez alguns saiam de prazo, não tem jeito e tal. Mas, assim, não, mas tudo bem, porque só o quanto antes vocês mandarem, né? Tá. A gente agiliza tudo, né? A gente pode mandar, enfim, acho que a gente consegue mandar essa semana ainda. Então, tá, legal. De novo, assim, obviamente vai ser compreensivo que, assim, pô, isso aí não é culpa, o atraso não é culpa de quem está recebendo agora, né? Então, claro, esses aqui vão acabar acontecendo um pouco mais tarde aí e tal. Não tem muito jeito, mas a gente agradece muito pela disponibilidade, assim, porque acho que eram 3, então, assim, se você pegar 2, já matou a maior parte do problema aí e tal. A gente agradece também o pessoal do Plusmaze, que já topou pegar experimentos a mais também. Dito isso, sabe, a gente não tem gente ainda para pegar todos, então a gente deve abrir essa chamada amanhã, de novo, quem trabalha em comportamento e tal, conhecer gente, quiser convidar pessoas, ou conhecer gente por outras vias aí e tal, seria super útil pra gente aí e tal, pra gente conseguir matar isso logo, também não atrasar muito o processo esperando gente chegar. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, mais a gente consegue se manter num único, enfim, no mesmo prazo, né? Ana pergunta sobre controle de medidas adicionais serão feitos por todos. Não, a gente gostaria que isso fosse uma decisão de cada laboratório. Isso, assim, acho que talvez tenha algumas coisas que a gente, de novo, nós somos revisores também, né? Então, assim, tem algumas coisas que nós, como revisores, estamos sugerindo para todo mundo, que a gente tinha que ter. A gente meio que discutiu isso na passada, a gente não consolidou isso final aqui e tal. Então, a gente não. Era para ter na minha noção, acabou não tendo, porque a gente se enrolou um pouquinho. Mas, assim, algumas coisas eu acho que talvez sejam. A gente deve sugerir para todo mundo. Assim, acho que ter um controle positivo para um experimento de MTT, por exemplo, é uma coisa simples que vale a pena fazer. Dito isso, assim, ter um controle positivo para todos os experimentos de Plusmaze, em que, assim, seria estar com diazepam, não sei o quê, seria rato a mais, eu acho complicado, assim, então. Se tiver muita fé nisso, mas assim, eu como revisor talvez não sugerisse isso. Dito isso, a decisão final dos laboratórios aqui, tá? Então, assim, talvez tenham coisas que sejam sugeridas como padrão para todo mundo, seja porque muitos revisores fizeram isso, seja porque a gente, como revisor, resolveu. Tipo, por exemplo, a gente está certamente sugerindo para todo mundo que você segue a análise do experimento. Se você não colocou como é que você segue a análise, a gente vai perguntar isso porque a gente acha que, isso aqui é uma coisa super mínima para a gente. Então, assim, todo mundo vai acabar recebendo isso, porque a gente, enfim. Mas não necessariamente todo mundo vai receber os mesmos controles. E, eventualmente, tem coisas que um revisor vai sugerir. A gente está lendo todas as 3 revisões, né? Então, assim, a gente, enquanto revisor, consolidando aqui e tal, por mais que cada protocolo tenha sido revisado por um revisor diferente, eu acho legal, a gente, com o nosso olho de coordenação aqui e tal, está pegando as 3 revisões. Então, quando a gente pega alguma coisa que, poxa, o revisor sugeriu isso aqui, e obviamente isso aqui é uma coisa muito importante aqui e tal, talvez a gente sugira isso para os outros laboratórios também. Mas, de novo, isso é exceção à regra. Geralmente, assim, o revisor diz, eu acho que esse que a gente viu aqui é esse, eventualmente a gente deixa, vai ir só para aquele laboratório. Agora, se tem uma coisa que, não, isso aqui está errado, porque, sabe, a gente eventualmente pode sugerir isso para os outros também. Dito isso, de novo, incorporar um controle ou não é uma decisão do laboratório replicador. Então, assim, se você achar que, não quero passar por cima disso, você também, sabe, tem o direito de dizer, não, acho que isso aqui é dispensável, e aí a gente discute e tal. Mas não vai ser, enfim,
não vai ter um padrão assim de controles para todo mundo, assim, então eles vão ser sugeridos, alguns vão ser sugeridos para a maior parte dos experimentos, porque a gente acha que é importante, mas assim, não necessariamente você tem que aceitar ou não, assim, a gente não gostaria de super estandardizar a coisa, a não ser assim, realmente para coisas muito importantes, tipo assim, pô, segue a análise. Mas são poucas coisas que a gente vai tentar forçar assim para todo mundo, assim, porque acho que, de novo, quanto mais independentes as explicações forem, melhores, a não ser para coisas assim, que são, poxa, passos muito óbvios de controle de qualidade. Assim. Uso de reagentes fora da validade, acho que a gente deveria não usar, né? Se está fora da validade, acho que a gente pode comprar, em podendo comprar de novo, acho que a gente deveria fazer a opção de não usar. Fornecedores diferentes, eu acho que aí eu deixaria caro de cada um, assim, se você acha que, poxa, é um anticorpo, agora não tem anticorpos, né, a gente não botou o Western ainda, mas eu realmente queria usar o mesmo, super respeito, mas de novo, assim, sabe, poxa, se é NaCl, etanol, etc, você, que eu, sabe, acho que não faz tanto sentido a gente comprar tudo do zero, eu vou mudar o tipo da pipeta para ser a mesma marca do... linhagens de células emprestadas, a gente pode usar e guardar alíquota. A gente tem feito essas contas assim e tal. A gente poderia usar, autenticar depois. Dito isso, assim, talvez seja mais prático, porque assim, a gente vai precisar. Eu acho que isso só compensaria financeiramente se os 3 laboratórios tivessem acesso às células e aí cada um autenticasse a sua, não sei o quê. Mas assim, como a gente vai ter que comprar, provavelmente vai ter um laboratório que não tem dos 3 e a gente vai ter comprado o banco anyway ou vai ter que mandar de um lugar para o outro, eu tenho a impressão que é mais fácil adquirir tudo do zero. Assim, não sei se você concorda comigo, mas assim, salvo para coisas que sejam importadas, sejam muito caras. Então aí, sabe, se uma daquelas da lista lá alguém tiver, a gente está afim de ouvir, porque aí passa a ser, cara, sei lá, comprar uma linhagem do banco, mandar para 3 lugares por 1.000 e poucos, enfim, R$2.000 aí e tal. Mas assim, pô, importar uma por $5.000 nesse momento é bem caro. Então, assim, nesse momento, para aquelas talvez vale a pena. Para as outras, eu acho que não, de maneira geral. Assim, se a gente achar que sim, a gente vai informar vocês. Mas eu acho, o Michel disse isso também, assim e tal. Eu tenho a impressão que talvez seja mais fácil, porque tem disponível aqui e tal, comprar do zero. Se alguém tiver uma daquelas importadas, talvez avise, entre em contato com a gente. Nesse caso, talvez a gente prefira mandar para o banco, depositar no banco, autenticar e retransferir, porque isso é mais barato do que importar. E a gente ainda corre o risco de, depois de fazer a autenticação, a célula não ser aprovada. E aí a gente vai ter que comprar a célula, então são 2 gastos, né? Sim. Tá, para muita coisa, acho que a marca não importa, eu concordo. Número absoluto de passagens. A outra questão é tentar padronizar o número de passagens. Eu concordo com o Michel ali e tal, tipo assim, se todo mundo receber. Dito isso, assim, notem que isso gera uma problemáticazinha que assim, a gente vai ter que mandar a célula no mesmo momento para os seus laboratórios. Então, assim, se alguém está pronto para fazer o experimento e alguém não, talvez aconteça que um vai fazer na 5ª passagem, fazendo 15ª, ou na 8ª, ou na 7ª, mas de novo, assim, em isso sendo especificado, eu acho que assim, está dentro da variabilidade inevitável. Seria assim, muito, muito difícil que todo mundo conseguisse fazer o experimento exatamente na 4ª passagem. Assim, então eu entendo que algumas coisas vão ter que variar. A gente pediu o número de passagens após receber a célula, as pessoas responderam. Muita gente respondeu com range, entre 3 e 5, e a gente está ok com isso. Assim, também não dá para, enfim, noiar que todo mundo tem na 4ª passagem ou que todos os camundongos têm que ter 62 dias, porque, sabe, acho que a gente trabalhar com faixas é importante. E acho que, de novo, mandar ao mesmo tempo, todas elas saíram do banco nesse mesmo momento e a gente zerou o número de passagens aqui e tal, foi identificado nesse momento. Eu acho que é o jeito mais fácil e tal. Se eu autenticar depois, a gente corre o risco de não conferir totalmente. Então, assim, de novo, salvo para casos em que a célula é muito cara de importar, e tem algumas que são bem caras, então, assim, para que elas de novo, assim, se manifestem, se alguém tiver, para as células que estão disponíveis aqui, eu acho que é mais fácil de comprar do zero do banco e tal. E não chega a ser, sabe, o custo que você ganha autenticando depois não é muito. Linhagem de células já existentes no laboratório, que testamos primicoplasma nisso no fim. Eu não sei se a gente tem um protocolo para isso aí, tal. A gente colocou como opção testar com micoplasma, não, o que vier do banco vai estar testado. Eu não sei se... Aí eu repasso a pergunta para quem trabalha com cultura. Assim, vocês acham que assim, deveria ser mandatório testagem de micoplasma no final do experimento? Alguém diz que sim. Alguém diz que sim.
Não, assim, o que for antes de ser enviado, com certeza vai ser assim, o que vier do banco vai ter sido checado. Então, assim, a questão é se você, depois de acabar o experimento, porque, claro, você pode contaminar no seu próprio laboratório, se valeria a pena repetir essa testagem ou não. Assim, e tal. Eu consigo entender que seria interessante. O meu entendimento de cultura de células não tem uma posição clara. Acho que a outra questão, a outra opção é guardar uma alíquota do meio, todo mundo guarda uma alíquota e depois, né, isso é razoável. A gente pensando assim, para autenticação de animal, não sei o que, a gente vai falar disso, a gente deve precisar. De novo, se você acha que sim, como revisor, sugira que sim. Se tiver gente achando que sim, isso vai acabar. Se você acha dispensável, não sou eu, Olavo, que vou dizer que não, mas assim, a comunidade aqui pode dizer que não, pô, sabe, certamente deveria testar tudo. Como testar para micoplasma também, acho que fica a cara de vocês. Não sei, eu, Olavo, não sei se tem até que ponto DAP versus PCR faz muita diferença ou não, assim, então. Mas, de novo, acho que deixo aberto para vocês. Tá. De novo, talvez uma solução de consenso, assim, quem achar que é mandatório fazer no final já faz. Quem não achar que é obrigatório, mas assim, pelo menos guarda uma alíquota no meio, para a gente poder fazer eventualmente depois, de uma forma mais, talvez uma. De novo, se você acha que isso é importante, coloque no protocolo, por favor. E sabe, se isso tem custos, vou ter que pedir o primer para fazer não sei o que e tal, inclua, né? Então, assim. Alguma outra coisa? Bom, se ninguém se manifestar, acho que a gente segue adiante aqui, então. Eu vou brevemente, então, assim, as nossas últimas duas coisas são dinâmica de compras e aprovação do comitê de ética. A gente tem pessoas para nos ajudar nesse processo aí e tal. Então, assim, compra, a gente já falou um pouquinho disso, assim, mas de maneira geral a gente está negociando apoios com alguns fornecedores, seja em produtos cedidos, seja em acordos de desconto fixo, enfim, num volume razoável aí e tal, seja de preços especiais para mandar para 3 lugares, etc. e tal, frete diferenciado assim com alguns fornecedores. A gente tem uma promessa de desconto da Sigma que a gente está tentando formalizar direitinho aqui e tal. A Extend se propôs a ceder alguns timers. O Banco Social então está mandando para 3 lugares como se fosse para 1. E basicamente para compras desses grandes fornecedores e compras que vão ter que ser entregues nos laboratórios, provavelmente a gente vai ser. Estou falando, meu slide não estou. Tá. Então, assim, compras que são realizadas, a gente deve centralmente, a gente vai, sei lá, sinceramente vai ter uma gigantesca da Sigma, por exemplo, ali e tal, que deve ser entregue nos vários laboratórios, mas assim, a gente deve fazer isso a gente mesmo com base na lista de compras que vocês mandarem, porque a gente já vai ter as listas todas, então é só questão de passar isso para eles, né? Coisas que a gente vai repor, então, crédito concedido porque você usou o seu meio e o seu kit de células, os seus reagentes PCR e as suas luvas, etc., e você gastou R$1.500, e você vai receber R$1.500, na verdade vão ser fornecidos como créditos na Fundação Educacional de Ciência e Desenvolvimento, que é quem maneja o nosso auxílio aqui e tal. E a gente está, então, na verdade, tendo o apoio da eBench, que é uma empresa, uma startup aqui na área de aquisição de materiais para laboratório, que deve auxiliar nesse processo de compras. Então, assim, agora eu queria passar a palavra, não sei se o Carlos está aí, da FESED, e para a Andrea, para eles explicarem brevemente como é que eles podem ajudar vocês no processo. Mas, basicamente, a ideia é que vocês usem a eBench, passem a lista de compras que vocês queiram, a lista de insumos que vocês queiram comprar com esses créditos recebidos para eles, e que eles, então, agilizem o processo de compra e resolvam a burocracia aqui junto à FESED. Então, acho que a Andrea e o Carlos devem estar presentes em algum lugar aí e tal. Sim. Todos aqui. Eu estou aqui, a Andrea está aqui. Bom dia. André. Carlos, não achei essa parte. Mas eu queria passar agora para rapidamente, em uns 10 minutos, nos darem um overview de como é que eles vão estar trabalhando, como é que vocês podem, então, fazer essas compras com os créditos que a gente vai ficar devendo para vocês aí. Tá? Então, passo a palavra para o pessoal que está no laboratório.
Chega. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, participando dessa parceria com a iniciativa e falando rapidamente, brevemente, o que a gente vai apoiar, né, nesse projeto engrandecedor, apresentar a Ibent para vocês. A Ibent é uma startup, eu sou cientista e estou tirando meu chapéu de cientista e vestindo o chapéu de empreendedora. E a Ibent tem um propósito de desenvolver soluções para o mundo da ciência. Ela é uma empresa criada por 2 cientistas, eu, Andréia e Débora. Viemos aqui da FRJ e nós sentimos uma necessidade de melhorar, né, o processo de compras. E isso, a nossa missão é tornar tudo isso muito mais eficiente. Então, o primeiro problema identificado foi uma vivência própria dentro da própria academia, né? Eu precisei de um reagente, não encontrava um produto, tinha um grande risco de cancelar a minha pesquisa, um atraso muito grande na pesquisa. E quando eu encontrava esse produto, tinha um alto custo, um prazo de entrega muito longo e falta de resposta dos fornecedores. E a gente sabe que isso é um cotidiano nosso, é uma rotina diária, e o que a gente pensou é facilitar esse processo de compras, né? Fazer uma mudança de cultura mesmo nesse processo. Então, nós já apresentamos para vocês a nossa solução. É um marketplace, é um site onde os pesquisadores podem encontrar os produtos que eles precisam a qualquer tempo, fazendo uma busca simples, ou através de uma comparação de produtos ou preços, enfim, uma forma muito mais fácil dessa solução entregar o produto que você precisa para o experimento do que ficar esperando respostas ou esperando alguém bater de porta em porta no seu laboratório. E aí, nossa parceria com a IBR, eles vão informar, como o Olavo falou, né? Nós vamos fazer uma gestão desses créditos que vão ser repassados para vocês. A IBR vai informar a Ibent os créditos de cada laboratório parceiro. O laboratório, nós já recebemos já uma lista das pessoas responsáveis pelos laboratórios. Nós vamos precisar fazer uma comunicação com vocês para saber o endereço de entrega, fazer ter mais informações sobre onde vocês estão, e vocês vão enviar para a gente uma lista de compras, né, para a Ibent. Nós vamos realizar essa compra e vamos enviar o boleto para a fundação, onde o Carlos daqui a pouco vai informar como vai funcionar todo esse processo de pagamento, né? E depois, no final, nós vamos fazer um relatório informando a IBR todo o processo de compra para ficar muito transparente e muito claro do como tem sido utilizado todos esses créditos, né? Para vocês terem uma ideia, deixa eu só passar para cá para ficar mais fácil. O passo a passo do processo de compras hoje, né, já é possível utilizar a ferramenta Ibent. Então, é muito simples, é um cadastro que é feito no Ibent Market com o nome e CPF do pesquisador. Esse pesquisador procura o produto desejado, compara preços e fornecedores, inclui os produtos no carrinho numa wishlist, faz o checkout, gerando o boleto para pagamento, e após a confirmação do pagamento, o produto será entregue no prazo informado. Então, hoje a Ibent funciona com esse perfil, né? Como é que vai ser feito, então, com a parceria com a IBR? Nós vamos fazer tudo para você, né? Deixa o trabalho chato, que vocês vão focar nos experimentos, né? E aí, o passo a passo, deixa eu jogar para cá aqui de novo, né? Para cá para ficar mais fácil. O passo a passo, cadastro. Nós vamos precisar das informações completas de contato. Uma pessoa de contato vai ser muito importante para termos uma ligação mais rápida, né? Com alguma dúvida que a gente queira tirar. Precisa ter uma pessoa de contato. A gente vai criar um cadastro com nome, CPF. Vamos criar uma senha para cada laboratório. A escolha do produto, né? Quanto mais produtos de uma só vez, melhor. Então, as informações precisam estar muito detalhadas, pessoal. Isso é muito importante. Se vocês precisarem, como o Olavo falou, precisar de alguma marca específica ou de algum produto específico, precisa estar muito detalhado. Nós vamos colocar os seus produtos num carrinho, né? Que nem todos os fornecedores estão ainda na Ibent. Então, é um carrinho que nós vamos criar internamente no nosso processo, porque nós vamos encontrar os produtos certos para vocês,
fazendo uma comparação de preços e tentando encontrar o produto mais barato para que seja entregue no tempo hábil. E o pagamento, essa parte vai ficar com a fundação, mas vamos garantir que a nota fiscal vai sair direitinha, né, do formato como o Olavo já vai informar para a gente, para não ter nenhum problema na prestação de contas no final. Né? E isso também é uma ferramenta que a gente já tem na nossa plataforma. Quem tiver no Rio de Janeiro, né, essa ferramenta está funcionando hoje, operando no Rio de Janeiro, vai ser ampliada para outros estados de forma nacional em breve. Mas enquanto pessoas que estão no Rio de Janeiro que queiram utilizar a plataforma, uma plataforma gratuita, e se quiser comprar qualquer produto que seja fora, né, do projeto, tá disponível para vocês. E voltando aqui no tópico 5, o recebimento do produto, apenas precisamos que você confirme o recebimento. É muito importante que essa pessoa que vai ser o ponto de contato, confirme para a gente o recebimento, porque o fornecedor é uma garantia que a gente dá para o pesquisador, só vai ser pago mediante a entrega do produto. Então, nós vamos cuidar de todas as cotações, né, para garantir o melhor preço. Vamos oferecer mais segurança para todos os envolvidos, que vai ficar tudo focado com a iBent. Queremos criar benefícios para a comunidade científica, então os pesquisadores podem avaliar os produtos na plataforma, por exemplo, depois que estiver tudo funcionando. E somos o seu parceiro, né, para compras laboratoriais. Caso vocês não consigam encontrar algum produto, né, ou quer ajuda em algum orçamento, mesmo que seja projetos fora da IBR, vocês podem mandar um e-mail para a gente, que a gente dá uma olhada na plataforma e entrega para vocês o resultado. Então, um diferencial competitivo. Nós temos um vasto conhecimento no mercado por experiência própria, que nós somos da área da ciência, né? Uma flexibilidade, uma escuta ativa. A gente é muito focado na parte da colaboração, foco em parcerias. Esse é um perfil do pesquisador, né? Nós somos pessoas colaborativas e uma visão ampla do ecossistema. Então, o nosso diferencial, pessoal, está muito nas pessoas, na capacidade de interagir e integrar. Então, o que a gente agrega é que nós queremos trazer a ciência brasileira para o século XXI. Né? E para isso a gente precisa que vocês comecem a tornar isso viável. Então, compartilhem a iBent, abracem a ideia da iBent para a gente tornar realmente um processo muito mais facilitador na questão científica. Deixar o pesquisador fazer o que é mais importante, que é fazer ciência. Tá bom? E eu vou deixar aqui o Carlos agora para complementar a forma de pagamento, depois a gente abre para as perguntas. Pode ser assim? Sim. Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos, lá da fundação que está cuidando da gestão financeira desse projeto. Entre outros, a nossa fundação, na realidade, ela é uma fundação que ela não é de apoio, né? Ela não está ligada diretamente ao FRJ ou qualquer outra instituição, mas ela foi fundada por pesquisadores, por professores, basicamente aqui da UFRJ. O presidente é um professor daqui da UFRJ e o corpo, basicamente, dos conselhos é quase todo de professores também daqui da UFRJ, e o conselho curador, enfim, ele agrega nomes de peso aí que têm um interesse muito grande na ciência. Então, a fundação tem o perfil de fazer, basicamente, né, o nosso trabalho nesse projeto é basicamente a gestão financeira. Então, a gente tem todo um processo, os procedimentos, que são os procedimentos legais, porque nós prestamos contas isso ao Ministério Público. Então, existe toda uma lógica e uma logística, desde as ordenações, né, os requerimentos, até a efetivação de pagamentos. O processo é rápido, ele também é por dentro de uma plataforma, ela é administrada por dentro dessa plataforma, e ele acontece dentro dos prazos que já estão pré-determinados, pré-estabelecidos. Nós já temos essa prática muito grande de lidar com os fornecedores brasileiros e também, como já foi falado pelo professor Olavo,
a gente tem um forte e uma expertise muito grande, inclusive já montamos um branch fora do Brasil, uma logística fora do Brasil para também compras de importados. Tanto através dos próprios fornecedores locais, representantes locais dos grandes fornecedores, tanto para bens de capitais, além dos reagentes, a gente tem uma dinâmica muito grande para essas importações. A gente está levando de 8 a 15 dias para trazer um reagente que está em catálogo e que está em prateleira, de 8 a 15 dias. Isso aí, independente do que ele seja o produto, né, do que seja o reagente. É claro, em casos específicos que ainda o fornecedor ainda vai desenvolver alguma coisa, como agente script para fazer genes sintéticos, enfim, DNAs. As células também, a gente já tem uma expertise, a gente já fez muitas importações de células, e o conjunto todo, na realidade, é a parceria, por conta até mesmo do perfil da fundação. Então, estejam à vontade, a gente tem todo o interesse de atender tudo dentro dos prazos, dentro das necessidades. Nós temos também uma parceria com a iBench muito forte, direto. Qualquer coisa que também entrar pela plataforma da iBench, ela vai nos direcionar as necessidades. O que está fora daquilo dentro do Brasil, o que for de importação, ela vai administrar isso e vai nos direcionar para facilitar, até porque a plataforma dela é existente, ela está ativa e vai nos ajudar bastante. Não, professor? Gente, tá. Eu só Michael, desliga o microfone se possível. Isso, e se vocês puderem desligar o compartilhamento de tela também, porque vocês ficaram presos no slide aqui. Tá? Alguém foi aqui? Desliga o compartilhamento de tela. Tá. Então, assim, obrigado por Carlos e André. Então, assim, basicamente o Carlos está manejando o nosso auxílio todo, assim, e tal. Mas, assim, nos parece, de novo, assim, a gente conversou com a gente por causa disso e tal, nos parece que se eles puderem centralizar as compras e lidarem direto com a situação fiscal e tal, etc., isso deve diminuir bastante o trabalho de todo mundo, assim, particularmente o trabalho de todo mundo teria que lidar diretamente com a fundação, assim, então eu acho que isso talvez sobrecarregue eles. Então a gente fortemente estimula que vocês usem esse canal, assim. Nos parece que assim, vocês mandaram uma lista de compras para a Andrea e, claro, se for uma lista só, ao invés de 2 ou 3, isso facilita também. Para ela comprar, negociar, enfim, cotar, ver a entrega e conseguir e ver a nota para a fundação e mandar para a gente, assim, e tal. Eu acho que isso talvez seja o canal mais fácil, assim, estamos apanhando, enfim, super na parceria e tal. E acho que isso deve facilitar o processo. O pessoal do laboratório do Alexander Bildera ali perguntou se vocês podem comprar reagentes diferentes. Sim. Quer dizer, a gente vai... é crédito para vocês, usem no que vocês quiserem, assim, então. Inclusive, se alguém tiver uma demanda de crédito seja muito específica, que, poxa, não tem como, sei lá, que é de serviços, aqui dá para falar com a gente e tal. Mas, assim, de maneira geral, o serrapilheiro é bem aberto em termos de gastos, assim, e tal. A gente já explicou para eles que a gente vai fazer assim. Então, se vocês quiserem comprar uma coisa que não tenha nada a ver com o projeto, a gente não tem problema nenhum com isso. Obviamente, se vocês comprarem, sei lá, pizza, a gente vai ter, talvez isso gere controvérsia, assim, e tal. Mas, assim, consumo de laboratório normal, a gente não tem problema nenhum, que, enfim, pode ser uma coisa absolutamente nada a ver com o que vocês estão fazendo nesse momento, assim, e tal. Por uma coisa muito estranha, que não parece uma coisa que o laboratório compraria, falem com a gente antes, assim, tá? Mas fora isso, vocês estão liberados, assim, aqueles R$1.500 ou R$2.000 que vai ser por R$500, que vai ser para reembolsar o que vocês usaram do experimento de vocês. Acho que, inclusive, uma das maneiras de estimular a fazer isso quando possível é, cara, vocês podem comprar o que vocês quiserem, assim, a gente não vai estar trancando nada. Posso só fazer um complemento, Olavo? A iBench, gente, é uma plataforma que faz essa conexão entre cientistas e fornecedores, tá? A iBench não vende nenhum produto. A gente só vai fazer a conexão, encontrar o produto para vocês a partir dos créditos que vocês vão receber. Vocês vão enviar para a gente uma lista e nós vamos fazer essas compras para chegarem até vocês, tá bom? Só para ficar mais claro esse passo aí. Mais perguntas, gente?
Não? E, de novo, assim, lembrando, assim, a gente só vai conseguir entrar no processo de compras quando o protocolo estiver pronto. Então, assim, tudo isso, inclusive compras outras, não sei o que e tal, porque a gente vai ter que calcular os créditos antes, só vai rolar quando a gente conseguir terminar essa fase de protocolos, assim. Então, assim, por favor, enfim, tentem se manter nos prazos aí e tal, para a gente conseguir entrar nesse processo já em outubro. E, cara, assim, uma vez que a gente tiver o crédito calculado, vocês têm acesso a ele imediatamente. Se vocês quiserem comprar enfim, alguma coisa para o laboratório, mesmo antes de começar o experimento, que eu preparar para fazer não sei o que e tal, nenhum problema. Mas a gente tem que ter essa lista, o protocolo fechado, a lista de compras fechada, para conseguir chegar nesse processo. A fundação poderia fazer o papel da Ibente? Poderia, mas, de novo, isso teria que todo mundo teria que usar o sistema da fundação e, pessoalmente, pedir uma nota no nome é um pouquinho mais confuso, assim, e tal. Eu acho que, assim, me parece que a Andrea pode centralizar melhor o contato de ela usar o site, assim, ela negociar notas fiscais, não sei o que e tal, e fazer a burocracia toda. E, na verdade, você tem o trabalho de mandar o carrinho para, enfim, uma lista de compras para ela. Eu acho que, sabe, a fundação não está tão, enfim, acostumada a fazer isso, enfim, isso específico. Para quem quiser comprar os animais de experimentação, eu não sei se vocês têm como mediar a compra. Quer dizer, na verdade, estava contando um pouquinho que animais seriam sempre crédito e tal, porque, assim, como geralmente as pessoas pagam animais localmente, ou, sabe, pagam uma taxa no biotério, assim, tem gente que compra animais de outros lugares, assim, então, mas, assim, o pagamento de animais costuma ser, assim, da forma mais, muito diferente em vários lugares, assim, e tal. A gente tinha deixado animais como sendo preferencialmente crédito. Você compra de onde você está acostumado a comprar e a gente simplesmente restitui o valor do animal. Acho que é mais fácil do que a gente tentar centralizar a compra de animais, que às vezes é muito artesanal. O cara paga no biotério em forma de maravilha, assim, tem de tudo, né? Então, assim, a gente estava pensando que para animais seria mais fácil deixar sempre como crédito. Se você quiser fazer uma encomenda de animais e mandar nota para a gente, mas, assim, não vejo muita... Não sei se você ganha muito com isso, assim, quer dizer, de maneira geral, comprar coisas, a gente centralizar a compra só faz sentido, e às vezes faz bastante sentido, quando é um fornecedor grande. Então, assim, pô, se todo mundo sabe, tem 300 produtos da Sigma aqui e tal, faz sentido a gente fazer uma única nota, negociar o desconto a gente e centralizar a compra. Para coisas tipo rato, que cada um vai buscar de algum lugar e tal, etc., eu não vejo muito, a não ser que vocês acham algum biotério queira apoiar a gente, falar direto com a gente, eu acho que é mais fácil restituir como crédito. Não sei, André, vocês teriam como comprar ratos? Peraí. Tá mudado. Sim, a gente pode fazer uma conexão com alguém que venda camundongos, animais. Só que realmente acho que facilita muito se a pessoa entrar isso como crédito, fazer o pagamento, já ter os contatos lá da universidade. Mas manda pra gente, caso tenha algum problema, manda pra gente que a gente tenta consolidar isso, Olavo. Olavo, deixa só um comentário. Se for casos de reembolso, eu não sei se você abriu esse critério de reembolsar algum gasto em cima dos créditos que você estabelecer. Se porventura alguém fizer uma compra, essas compras têm que ser com os dados da fundação. Nós não vamos reembolsar nada que não seja em nome da fundação. Esse aí tem que ficar bem claro. Eu não sei se existirá casos de reembolso. Vamos imaginar que alguém faça uma compra local, num biotério local, essa nota tem que sair em nome da fundação. Tá, mas de novo, assim, o mais fácil para a gente é a pessoa fazer a compra no biotério local com o seu nome, com o normal aqui e tal, e a gente simplesmente compra como crédito que vai ser comprado com nota. Isso que a gente estava mais ou menos, quer dizer, custou R$900, você paga os R$900 você mesmo aí e tal, e você ganha os R$900 em seja o que você quiser comprar. Então, assim, de novo, assim, acho que isso aí só não funciona se você estiver zerado completamente na conta bancária e não tiver como comprar os demais. Talvez eles tenham comprado para você. Mas, assim, de maneira geral, acho que é mais simples se você simplesmente usar o seu canal normal. Aqui eu já tenho um crédito no biotério de X e pegar os seus ratos e a gente simplesmente restituir um valor correspondente. Se alguém tiver dificuldade com isso, a gente de novo, não tem problema em você entrar em contato com a gente, mas, de novo, as notas têm que sair no nome da fundação, então é mais fácil entrar em contato com o André, que já maneja isso aí, etc, e do que sair comprando e depois pedir reembolso. Isso, enfim, funciona menos bem. Algo mais? Bom,
Senão, e de novo, isso aqui tudo vai acontecer depois do protocolo, então assim, agora o foco é em terminar os protocolos para poder realmente entrar na fase legal de comprar coisas e começar experimentos. Vamos passar então para a nossa última fase aqui só. Então a última pequena adendo que a gente tem que fazer é apresentar a Mariana Abreu, que basicamente vai estar nos auxiliando na questão de experimentos com animais. Então assim, tem questões éticas que obviamente a gente tem que aderir por questões legais, e enfim, a gente não pode fugir da regulamentação do CONSEA em relação a, enfim, regulamentações éticas de experimentos com animais. Então, assim, a gente já está revisando esses aspectos. Então, a Mariana é professora de biofísica aqui da FRJ, é vice-presidente da nossa CEU aqui e tal, está entrando como uma parceira da iniciativa também e tal, como membro da nossa equipe. E ela já está revisando, na verdade, já está entrando como uma revisora a mais nos artigos com animais para ver eventuais questões éticas, métodos de eutanásia, analgesia, etc. e tal, que possam não estar de acordo com a legislação. E ela também e tal, também vai estar disponível no momento que a gente tiver que submeter os projetos a CEUs, que de novo vai acontecer depois que a gente consolidar definitivamente o protocolo, para ajudar nesse processo, para fornecer informações que possam ser necessárias para revisar esses formulários. Então, eu queria agora passar a palavra para a Mariana, para ela também brevemente se apresentar e fazer enfim, uma breve descrição do que ela pode ajudar nesse processo de submissão a CEU, que não deve estar começando a acontecer a partir do final de outubro. Você está mutada, Mari. Liga o microfone. Microfone. No cantinho. Tô tentando desmutar ela, mas não tô conseguindo. Ué. Tá travado. Segue mudo. Acho que foi. Foi? Tá com áudio? Tá com áudio, tá bom. Tá, beleza. Bom, gente, tudo bem? Eu, enfim, trabalho com o Olavo no Comitê de Ética, acabei me unindo agora à iniciativa, e aí a gente conversou que nesse primeiro momento, acho que o suporte que eu podia dar, bastante óbvio, seria esse de tentar dar uma ajuda em como enviar esses protocolos para a CEU para a gente tentar agilizar o processo. Cadê o mouse? Acho que você clica aqui, ó. Aqui, pode ser? Não. Aqui, ó. Pronto. Certinho. Bom, então, dos 60 protocolos da iniciativa, 25 deles têm uso de animais. E aí a gente vai ter que começar, quando a gente terminar esse protocolo, chegar na etapa final, a próxima etapa, junto com as compras, seria enviar esses protocolos para o Comitê de Ética para poder depois executar. A gente conversou e alguns documentos que a gente vai fornecer para vocês para isso é uma carta com uma descrição geral de linhas gerais da iniciativa, já que, na verdade, o projeto que vocês vão estar enviando para a CEU é um pedaço de algo bastante maior. Às vezes pode ficar parecendo que é um objetivo que não faz muito sentido. Então, a ideia é mais ou menos contextualizar a CEU, que a gente acha que isso vai ajudar nessa etapa de aprovação. Além disso, a gente já entrou em contato com o CONSEA e tem uma carta de respostas deles de um apoio à iniciativa, que a gente também vai enviar uma cópia para vocês, que a gente acha que a CEU, vendo isso, vai ter um entendimento melhor de por que replicar os experimentos, enfim, por que isso é importante, apesar de significar um uso maior de animais. E, além disso, a gente vai enviar, e aí isso vai ser individual, a descrição do cálculo amostral de cada protocolo, com um e-mail de contato da iniciativa, porque a gente não vai incluir nessa descrição, vai ser uma descrição mais geral, a gente não vai incluir os valores, justamente pela questão do cegamento, mas para que, se a CEU quiser ter essa informação, poder entrar em contato com a gente para isso. Bom, falando agora de 3 pontos que a gente, em princípio, ou já definiu que vão ser feitos com os animais de todos os experimentos, ou que
A gente está querendo abrir um banco de material com esses animais. A questão da genotipagem, a gente entrou em contato com alguns locais que fazem esse tipo de serviço, chegou à conclusão que realmente só teria sentido ou só existe o serviço disponível para fazer a certificação das linhagens de isogênicos. Então, todas as pessoas que têm protocolos que usem animais isogênicos, a gente vai pedir para fazer uma coleta de mais ou menos 1 centímetro da cauda. Acho que são só camundongos, o caso dos isogênicos. Só de 2 animais por protocolo, não seriam de todos os animais, e manter isso em menos 80, para a gente fazer uma certificação dessa linhagem. O outro material que a gente discutiu e considerou que poderia ser interessante utilizar é a questão de guardar uma amostra para análise de microbiota, já que isso pode interferir na reprodutibilidade. Já conversei com uma pesquisadora que trabalha com isso. Essa amostra seria uma amostra fecal, não é de fezes totalmente formadas realmente, o que eles costumam usar. E, em princípio, seria guardar esse material no menos 80 também. Vou passar para vocês mais adiante detalhes desse protocolo. E a ideia seria de ser de 2 animais por protocolo também. Esse ponto aqui, a gente já entendeu que o processo de processar essas amostras é caro, é complexo, e a gente precisaria de parcerias com alguém que trabalhe com isso realmente. Então, a ideia nesse momento seria só ter um banco com essas amostras. Não é algo que a gente considere obrigatório, porque exige um trabalho um pouco maior de, enfim, ter que abrir 2 animais, coletar essa amostra do seco, não é muito grande, mas é um trabalho extra. Então, realmente, a gente está colocando como pesquisadores que tenham interesse. A ideia depois é tentar essa parceria, e aí isso gerar uma publicação, a gente fazer esse banco nesse momento. Mas, enfim, não seria algo obrigatório. E algo que a gente também está avaliando se vai ser feito ou não, também por uma questão de custos, é a questão do controle sanitário desses animais. Então, de novo, a ideia seria também guardar 2 animais por protocolo, em menos 80, e seria uma amostra de soro, para a gente também pensar em fazer uma correlação com a reprodutibilidade. E, bom, o que seria a coisa mais imediata? Nessa revisão que a gente vai mandar de volta para vocês, eu vou incluir comentários relativos a essa questão do manejo de animais, de todos os protocolos, que eu, enfim, pela experiência que eu tenho com a CEUA, eu considero que são protocolos, pelo menos, são pontos que, pelo menos na CEUA da UFRJ, costumam ser questionados. Então, a gente já vai incluir no protocolo justamente para tentar agilizar esse processo. A ideia é que, quando a gente finaliza o protocolo, a gente comece a etapa de preenchimento do formulário para envio para a CEUA, de novo, para a gente tentar que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo momento. E a gente discutiu entre a gente e pensou que seria legal se vocês pudessem mandar esses formulários preenchidos para a gente dar uma revisada antes desse envio da CEUA. Eu e o Olavo participamos da CEUA daqui da UFRJ e a gente acha que dessa forma a gente pode reduzir o número de idas e vindas. Bom, alguns pontos que eu já comecei a analisar esses protocolos, só para a gente, como a gente está aqui no canal, que dá para a gente discutir, coloquei aqui uns 3 pontos que eu acho que estão bastante presentes. Alguns deles vocês mesmos já destacaram quando vocês estavam falando dos protocolos. Bom, primeiro, a analgesia pós-operatória ou pós um procedimento doloroso, que em muitos artigos originais não está presente. Essa é uma exigência do CONSEA no momento, assim, só seria não exigida em casos que seja muito bem justificado o fato de não poder usar por uma interferência nos resultados. Então, em princípio, a nossa ideia geral é que todo caso que tem um procedimento doloroso, outro ou uma cirurgia, a gente incluir esse protocolo de analgesia. Claro que qual analgesia seria algo que vocês estão livres para escolher, de acordo com o que vocês costumam usar, ou que vocês consideram que é adequado para aquele procedimento. Mas, em princípio, a ideia seria incluir em todos os protocolos. Outro ponto é a questão de estar bem descrito a avaliação de bem-estar, enfim, periódica desses animais. E também um critério de ponto final, que seria aquele critério, mesmo que você ache que para o seu experimento
a probabilidade de que aconteça algo, de chegar a esse ponto do animal ter que ser retirado do estudo é muito ínfima. Em geral, as CEUs pedem para que esse critério esteja colocado. E, então, a gente também vai pedir que vocês incluam isso em todos os protocolos, a não ser que seja o caso de um protocolo que o animal é anestesiado e... que o animal é só de forma aguda ele é analisado. Mas eu acho que a maioria dos protocolos tem alguma coisa que é feita antes do animal para depois ser avaliado o comportamento. Então, acho que a maioria entraria nesse ponto de que deveria ter uma análise de bem-estar e critério de ponto final. E outro ponto é a questão dos métodos de eutanásia. Nos diferentes artigos originais tem métodos bastante variados. Em muitos casos, eles estão incluídos em métodos que são aceitos com restrição pelo Conselho e que seriam métodos que, enfim, teriam que ser bem justificados. Muitos dos protocolos são situações que no artigo original, depois, algum tipo de material seria analisado, mas no nosso caso aqui, muitos deles a gente só está fazendo avaliação comportamental, então realmente o ponto que a gente está olhando é prévio à eutanásia. E aí, nesse caso, a gente queria propor a vocês que seja incluído um método recomendável, realmente. A gente acha que isso vai facilitar o processo de aprovação. E, realmente, se a gente não vai analisar nenhum material a posteriori, enfim, não tem muita influência qual vai ser esse método de eutanásia. Nos casos que são casos que a gente vai analisar o material depois, enfim, aí acho que a ideia seria manter o mesmo do estudo original, mas e aí pedir para vocês já incluírem uma justificativa, caso não tenha no estudo original, de por que vai ser esse método de eutanásia, porque isso também vai agilizar o processo de aprovação. Então, bom, era isso. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida geral com relação a esse processo, acho que a gente pode discutir agora. Mas lembrando que, enfim, com relação a dúvidas específicas de cada protocolo, eu vou mandar os comentários quando a gente devolver o protocolo para vocês agora. E a gente também pode manter um canal por e-mail, enfim, de tirar essas dúvidas mais específicas. Então, obrigada. Obrigado, Mário. Só descompartilha a tela aí para a gente se enxergar de novo. Onde é? Aqui, ó. Clica no Stop Share. Tá. Bom, tem algumas perguntas por escrito aqui, tá? A Lanusa perguntou se todo mundo vai ter que submeter o protocolo à própria CEUA. Sim, não tem nenhuma via legal que você consiga contornar isso. O próprio Conselho nos disse isso. Quer dizer, achamos o projeto legal, não sei o que, damos força para um estudo de replicação grande. Mas cada projeto tem que ser avaliado pela CEUA da instituição. Isso é obrigatório. Mas, de novo, assim, a gente está se colocando à disposição para ajudar nisso aí. A Mariana está tentando exatamente para isso. Então, assim, várias coisas bem claras. A Karina do Fábio tem uma ótima pergunta, quer dizer, como é que você justifica o cálculo do tamanho amostral sem, enfim, sem quebrar o cegamento, porque, de novo, só voltando ao que a gente fez, o tamanho de amostra foi calculado para detectar a diferença original, considerando essa variância original, com um poder de 95%, porque a gente sabe que ele deve estar inflacionado em cada um dos laboratórios. Então, assim, tem uma lógica muito clara por trás do cálculo de tamanho amostral. Só que, claro, explicitar exatamente quais são os números, a gente quebraria o cegamento ao fazer assim. Então, assim, nossa ideia, a princípio, seria justo, sei lá, o cálculo foi feito assim, 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 descreve o cálculo. Se as pessoas quiserem acesso ao artigo original ou os números específicos, a gente pode deixar o nosso contato e a gente manda. Se alguém achar muito problemático isso aí, a gente pode mandar a referência do DOI para vocês e vocês prometem que não olham assim e tal. Enfim, acho que cada pessoa tem uma percepção, enfim, particular da sua CEUA, assim, então. A gente só não está dando os números todos para vocês, porque não inclui a diferença, então você vai saber qual é o resultado do artigo. Isso meio que quebra, mas assim, a gente vai dar uma explicação detalhada de como é que isso foi feito. Se tiver que potenciar uma referência aos números em particular, a gente pode fazer isso também. Mais perguntas? De novo, esses pontos que a Mariana falou agora, eutanásia, analgesia e avaliação de bem-estar, vão estar entrando desde agora, vocês vão receber isso aí junto na revisão do protocolo já. O resto, outras coisas que as CEUs possam pedir, vai ficar para o momento de realmente submeter a CEU. Bom, se ninguém tem mais nada, nenhuma crítica, nenhum comentário, nenhuma pergunta,
acho que a gente pode, encerrando aqui, eu só vou brevemente dar um punhado de informes aqui, mas que não deve ser muito comprido. Então, só... Tá. Informes aqui só, antes de acabar. Primeiro, o informe mais importante é que a gente deve abrir uma chamada para o Labirinto Reservado amanhã, então quem puder indicar alguém, sugerir que alguém olhe, convidar alguém, por favor, peçam para as pessoas preencherem o formulário. A gente promete que até amanhã ele vai estar no ar. Segunda coisa, os mercados de predição seguem, a pré-inscrição segue aberta para os mercados de predição. Acho que a gente deve conseguir fazer eles antes de começar os experimentos, no fim das contas. Não porque a gente foi muito ágil aqui, mas porque os experimentos atrasaram um pouco. Mas assim, o projeto já foi avaliado pelo Comitê de Ética de Harvard. Eles pediram submissão ao CEP brasileiro também. A gente deve estar fazendo isso na próxima semana. O Thiago Botonini, de Eduardo, um psicólogo, um biólogo que trabalha com psicologia social e tem experiência com esses questionários online. E o Pedro Tan, que agora foi para Amsterdã, mas ele colaborando com a gente à distância. Mais o pessoal de Estocolmo e de Harvard. Mas enfim, isso para quem não se cadastrou ainda, isso aqui está aberto tanto para vocês quanto para qualquer pessoa que tenha experiência em pesquisa e tal. É uma experiência interessante, acho que é uma maneira de contribuir para o projeto, de aprender mais sobre a possibilidade, vai ter um mercado de apostas, vai ter crédito para isso. Então, assim, acho que é legal, estimulo que vocês participem. Quem tiver cadastrado no formulário vai receber um link por e-mail para entrar no mercado tão logo e, enfim, preencher o termo de consentimento, etc., entrar formalmente no estudo e participar dos mercados tão logo esteja no ar. Espero que a gente consiga ter essa submissão do Comitê de Ética finalizada até outubro. Então, assim, logo antes de começar o experimento, ali no início de novembro, talvez, ou alguma coisa assim, a gente conseguiria colocar isso já online. A gente relaxou um pouquinho com os webinários aí, tá? A gente está fazendo todo mês, mas agosto foi um mês complicado para a gente, coisas dos protocolos. A pessoa, enfim, a gente acabou tendo alguns furos aí e tal. Em setembro a gente não vai estar aqui na maior parte do mês, então provavelmente vai retomar eles em outubro, provavelmente com a Natalie Percy do CERT, que é do NC3 Hours, mas eu não, enfim, tenho que confirmar exatamente isso ainda, mas deve ser 8 de outubro. Por hora, os anteriores estão no nosso canal do YouTube. A gente também vai colocar essa reunião lá online para quem não estiver aqui, eventualmente poder ter acesso ao que a gente discutiu. A gente fez o nosso Hack Week, a gente já tinha divulgado anteriormente no final de julho aí e tal. A gente agradece a quem divulgou e a quem enviou alunos. A gente teve alguns alunos de laboratórios da iniciativa aí e tal. A gente ficou super satisfeito com o resultado do evento. A gente deve ter uma próxima edição na USP em 2020. E se alguém quiser saber um pouquinho mais, eu mesmo e algumas pessoas que participaram de um dos projetos vamos participar de um webinário na rede de pesquisadores, que é a organização então que a Juliana coordena aí e tal. Hoje às 7 da noite, vocês podem saber mais sobre o evento aqui, se inscrever aqui em www.redepesquisadores.org ou enfim, no nosso Facebook. E, enfim, na semana que vem não seremos, enfim, toda a coordenação vai estar fora, então a gente pode ser um pouquinho demorado para responder demandas agudas na próxima semana. Todos nós vamos estar em Stanford no Meta Science 2019. Boa parte do que a gente está fazendo na iniciativa vai ser apresentado lá. Acho que vai ser uma oportunidade bem interessante aí de discutir com gente que está realmente muito envolvido com os projetos de aplicação aí e tal. Se alguém quiser dar uma olhada no evento, enfim, já está tarde para se inscrever, mas, enfim, deve ser uma discussão bastante prolífica aí. E acho que é isso. Estamos sempre disponíveis por e-mail, online, o nosso site segue no ar, nosso material, manuais, etc., seguem sendo colocados na USF. As apresentações também vão ser, bem como, enfim, a íntegra da reunião deve ficar no nosso YouTube também. Acho que é isso. Se alguém tem mais alguma coisa a colocar, por favor, coloque. Se não, a gente encerra por hoje. Enfim, é sempre um prazer juntar todo mundo aí. Se todo mundo quiser aparecer na câmera para fazer uma foto. Então, eu só queria dar uma reforçada que se alguém tiver uma daquelas listas, uma daquelas células que o Olavo mostrou ali antes na lista, para entrar em contato com a gente. Isso. A gente vai mandar um e-mail para lembrar disso. Mas é só para reforçar. Bom, gente, acho que é isso. Estou fazendo fotos aqui já. Mas se ninguém tem não é mais nada adicionado, muito obrigado por participarem. A gente conseguiu terminar quase no prazo que a gente queria, que era 10h30. Seguimos adiante, assim, e tal. De novo, assim, prazos são, enfim, somos compreensivos com prazos, assim, e tal, mas se você conseguir ficar no prazo, isso realmente ajuda todo mundo a andar junto aí e tal, e vamos tentar, enfim, trabalhar todo mundo aí e tal. A gente vai estar trabalhando bastante em setembro para consolidar essas coisas, para tentar realmente em outubro ter todos os protocolos aí, conseguir começar experimentos antes do final do ano. A gente sabe que está um pouquinho mais demorado do que a gente pensava, mas realmente, assim, não é fácil coordenar todo mundo e tal, particularmente com os ritmos de cada um. Mas, enfim, acho que a gente está progredindo bem. E eu queria agradecer muito para todo mundo aí e tal, pela participação aí nos últimos meses aí.
Muito obrigado. Beleza. Cerrou. Cerrou. Foi.